Homens Esqueletos de Júpiter. Prefácio. Eu, que particularmente não gosto de prefácios, raramente os leio, ainda assim, parece que quase nunca escrevo uma história sem impor um prefácio aos meus leitores de longa data. Ocasionalmente, também preciso introduzir um pouco de clima e paisagem em meus clássicos imortais. Dois exemplos adicionais de distorção literária que particularmente lamento nas obras de outro. No entanto, há algo a ser dito em defesa do clima e da paisagem, que, junto com adjetivos, ajudam bastante a aliviar os encargos dos autores e a aumentar a contagem de palavras. Mesmo assim, há pouca justificativa para os prefácios, e se esta fosse minha história, não haveria nenhum. No entanto, não é minha história, é a história de John Carter. Sou meramente seu amanuense. Atenção! John Carter empunha sua espada. Edgar Rice Burroughs, um traído. Não sou cientista. Sou um homem de combate. Minha arma mais querida é a espada, e durante uma longa vida não vi razão para alterar minhas teorias sobre sua aplicação adequada aos muitos problemas com os quais me deparei. Isso não acontece com os cientistas. Eles estão constantemente abandonando uma teoria por outra. A lei da gravitação é a única teoria que se manteve ao longo da minha vida, e se a Terra de repente começa-se a girar 17 vezes mais rápido do que agora, até mesmo a lei da gravitação nos falharia e todos nós sairíamos flutuando pelo espaço. Teorias vêm e vão, teorias científicas. Lembro-me de que houve uma época em que existia uma teoria de que o tempo e o espaço avançavam constantemente em linha reta. Também houve uma teoria de que nem o tempo nem o espaço existiam, tudo estava apenas na mente. Depois veio a teoria de que o tempo e o espaço se curvavam sobre si mesmos. Amanhã, algum cientista talvez nos mostre pilhas e pilhas de papel e centenas de metros quadrados de quadro negro cobertos de equações, fórmulas, sinais, símbolos e diagramas para provar que o tempo e o espaço se curvam para fora de si mesmos. Então, nosso universo teórico virará um caos e teremos que recomeçar tudo do zero. Como muitos homens de luta, tenho tendência a ser crédulo em relação a assuntos fora da minha vocação, ou pelo menos eu costumava ser. Eu acreditava em tudo o que os cientistas diziam. Há muito tempo, eu acreditava com Flammarion que Marte era habitável e habitado, então uma escola mais nova e mais respeitável de cientistas me convenceu de que não era nenhum dos dois. Sem perder a esperança, fui, no entanto, forçado a acreditar neles até que vim morar em Marte. Eles ainda insistem que Marte não é nem habitável nem habitado, mas eu vivo aqui. Fato e teoria parecem estar em oposição. Inquestionavelmente, os cientistas parecem estar corretos em teoria. Da mesma forma incontroverso é que eu estou correto em fato. Na aventura que estou prestes a narrar, fato e teoria evamente se cruzarão. Odeio fazer isso com meus amigos cientistas de longa data, mas se eles apenas me consultassem primeiro, em vez de postular teorias dogmaticamente que não encontram aclamação popular, poupariam a si mesmos de muito constrangimento. Diatores, minha incomparável princesa, e eu estávamos sentados em um banco de Ercite esculpido em um dos jardins do nosso palácio em Menoélio, quando um oficial, trajando o couro de Tardus Moss, Gedak de Hélio, se aproximou e saudou. De Tardus Moss para John Carter, Caur, disse ele, o Gedak solicita sua imediata presença no salão dos Jedaks, no Palácio Imperial em Maior-Hélio. Imediatamente, respondi, posso levá-lo de avião, senhor? Ele perguntou, vim em um avião de 2 lugares, obrigado. Respondi, vou me encontrar com você no hangar daqui a pouco. Ele saudou e nos deixou. Quem era ele? Perguntou o Diatores. Não me lembro de tê-lo visto antes. Provavelmente um dos novos oficiais de Zor, que Tardus Moss comissionou na guarda do Jeddah. Foi um gesto dele, feito para assegurar a Zor que ele tem a mais absoluta confiança na lealdade daquela cidade, e como uma medida para curar velhas feridas. Zor, que fica a cerca de 380 milhas a sudeste de Hélio, é uma das conquistas mais recentes de Hélio, e nos causou muitos problemas no passado devido a atos de traição instigados por um ramo de sua família real liderado por Mutispar, um príncipe. Cerca de 5 anos antes dos eventos que estou prestes a narrar, esse Mutispar havia desaparecido, e desde então Zor não nos causou mais problemas. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele, e supunha-se que ele tivesse feito a última e longa viagem pelo rio ISS até o mar perdido de Corus no Vale do ou tivesse sido capturado e assassinado por membros de alguma horda de homens verdes selvagens. Nem parecia importar a ninguém desde que ele nunca retornasse a Zor, onde era profundamente odiado por sua arrogância e crueldade. Espero que meu venerado avô não o detenha por muito tempo, disse Diatores. Estamos recebendo alguns convidados para o jantar esta noite, e não quero que você se atrase. Alguns, eu disse. Quantos? 200 ou 300? Não seja impossível, ela disse, rindo. Sério, apenas alguns, 1000, se assim lhe agradar, minha querida, assegurei enquanto a beijava. E agora, adeus,
Sem dúvida estarei de volta dentro de 1 hora. Isso foi há 1 ano, enquanto eu corria pela rampa em direção ao hangar no terraço do palácio. Sentia, por uma razão então inexplicável, uma sensação de mal iminente, mas atribuí isso ao fato de que meu tete-a-tete com minha princesa havia sido interrompido tão rapidamente. O ar rarefeito de Marte moribundo torna a transição do dia para a noite surpreendentemente repentina para um terráqueo. O crepúsculo tem curta duração devido à refração negligenciável dos raios solares. Quando deixei de atores, o sol, embora baixo, ainda estava brilhando. O jardim estava à sombra, mas ainda era dia. Quando saí da extremidade da rampa para aquela parte do telhado do palácio onde estava localizado o hangar que abrigava os veículos privados da família, o crepúsculo tênue obscurece parcialmente minha visão. Logo escureceria. Perguntei-me por que o guarda do hangar não havia acendido as luzes. No exato instante em que percebi que algo estava errado, uma dezena de homens me cercou e me dominou antes que eu pudesse sacar e me defender. Uma voz me advertiu a ficar em silêncio. Era a voz do homem que me havia chamado para esta armadilha. Quando os outros falaram, foi em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Eles falavam em um tom monótono, sombrio e oco, sem expressão, sepulcral. Eles me jogaram de bruços no chão e amarraram meus pulsos atrás das costas. Então me puxaram bruscamente para ficar de pé. Agora, pela primeira vez, consegui uma visão razoavelmente boa dos meus captores. Fiquei horrorizada. Eu não podia acreditar nos meus próprios olhos. Essas coisas não eram homens, eram esqueletos humanos. Órbitas negras dos olhos pareciam de crânios sorridentes. Dedos ossudos esqueléticos seguraram meus braços. Parecia que eu podia ver cada osso de cada corpo. Ainda assim, as coisas estavam vivas. Eles se moveram. Eles falaram. Eles me arrastaram em direção a uma nave estranha que eu não tinha notado antes. Ela estava à sombra do hangar, longa, esguia, sinistra. Parecia um projétil enorme, com nariz arredondado e cauda afilada. No primeiro vislumbre que tive, vi nadadeiras à frente, abaixo de sua linha mediana. Um longo aileron longitudinal, ou assim julguei, correndo quase por todo o comprimento da nave. E leme profundor de desenho estranho como parte do conjunto da empenagem. Não vi hélices, mas então tive pouco tempo para um exame detalhado da estranha máquina, pois foi rapidamente conduzido por uma porta em sua lateral metálica. O interior estava completamente escuro. Não consegui ver nada além da fraca luz do dia morrendo, visível através de longos e estreitos portinholas na lateral da nave. O homem que me traíra me seguiu para dentro do navio com meus captores. A porta foi fechada e devidamente trancada, então o navio subiu silenciosamente na noite. Nenhuma luz se via sobre ele, nem lá dentro nem do lado de fora. No entanto, eu tinha certeza de que uma de nossas embarcações de patrulha deveria vê-lo. Então, se nada mais, meu povo teria uma pista para explicar o meu desaparecimento, e antes do amanhecer, 1000 navios da Marinha de Hélio estariam vasculhando a superfície de Barson e o ar acima dela em minha busca. Nem qualquer navio do tamanho deste poderia encontrar um esconderijo para escapar deles. Uma vez acima da cidade, cujas luzes eu podia ver abaixo de nós, a nave disparou a uma velocidade impressionante. Nada em Barson poderia esperar ultrapassá-la. Movia-se em grande velocidade e em total silêncio. As luzes da cabine foram acesas. Fui desarmado e minhas mãos foram libertadas. Olhei com repulsa, quase com horror, para as 20 ou 30 criaturas que me cercavam. Agora percebi que não eram esqueletos, embora ainda se parecessem muito com os ossos nus de homens mortos. Pele semelhante a pergaminho estava esticada firmemente sobre a estrutura óssea do crânio. Não parecia haver cartilagem nem gordura por baixo. O que eu achava que eram órbitas ocas eram olhos castanhos profundos, sem branco. A pele do rosto se fundiu com o que deveria ser gengivas nas raízes dos dentes, que estavam totalmente expostas em ambas as mandíbulas, exatamente como os dentes de um crânio nu. O nariz era apenas um buraco aberto no centro do rosto. Não havia ouvidos externos, apenas os orifícios. Nem pelos em nenhuma das partes expostas do corpo ou na cabeça. As coisas eram ainda mais horríveis do que os horríveis caldanes de Banton, aqueles terríveis homens-aranha nos quais caiu Taradielio durante aquela aventura que a levou ao país dos peões de Marte. Eles, pelo menos, tinham corpos bonitos, mesmo que não fossem seus próprios. Os corpos dos meus captores harmonizavam perfeitamente com suas cabeças. Pele parecida com pergaminho cobria os ossos dos membros tão apertados que era difícil convencer a si mesmo de que não era osso verdadeiro que estava exposto. E essa pele estava tão apertada sobre seus torsos que cada costela e cada vértebra se destacava em um alívio repugnante. Quando ficaram bem em frente a uma luz forte, pude ver seus órgãos internos. Eles não usavam roupas além de um fio dental. O arnês deles era bastante parecido com o que nós, barsómenos, usamos, o que não é nada notável, já que foi projetado para servir ao mesmo propósito, sustentando uma espada, uma adaga e uma bolsa de bolso. Enojado,
Afastei-me deles para olhar para a superfície de Marte, meu amado planeta, banhada pela lua. Mas onde estava ele? Perto do Poto estava Clurus, a lua mais distante. Eu consegui vislumbrar sua superfície enquanto passávamos rapidamente. 14.500 milhas em pouco mais de um minuto. Era incrível. O homem vermelho que havia planejado minha captura veio e se sentou ao meu lado. Seu rosto, bastante bonito, estava triste. Sinto muito, John Carter, disse ele. Talvez, se você me permitir explicar, ao menos entenda por que fiz isso. Não espero que você jamais me perdoe. Para onde este navio está me levando? Perguntei. Para Sasson, disse ele. Sasson, esse é o nome barsômeno para Júpiter. 342 milhões de milhas do palácio onde minha diretores me esperava. 2. Udan. Por algum tempo fiquei sentado em silêncio, olhando para o vazio negro como tinta do espaço, um pano de fundo estígio contra o qual estrelas e planetas brilhavam com intensidade, fixos e sem piscar. A bombordo ou estibodo, acima, abaixo, os céus me observavam com olhos que não piscavam, milhões de olhos brancos incandescentes, penetrantes. Muitas perguntas atormentavam minha mente. Eu havia sido especialmente sinalizado para a captura. Se sim, por quê? Como esse grande navio conseguiu entrar em Hélio e se estabelecer sobre meu cais de desembarque à luz do dia? Quem era esse homem de rosto triste e apologético que me havia conduzido a tal armadilha? Ele não poderia ter nada contra mim pessoalmente. Nunca. Antes de ter entrado no meu jardim, eu o tinha visto. Foi ele quem quebrou o silêncio. Era como se tivesse lido meus pensamentos. Você se pergunta por que está aqui, John Carter, disse ele. Se você me permitir, eu lhe contarei. Em primeiro lugar, deixe-me apresentar. Sou o Dan, anteriormente um Padvar na guarda de Zutito, o Gedizor que foi morto em batalha quando Lium derrubou seu reinado tirânico e anexou a cidade. Minhas simpatias estavam totalmente do lado de Lium, e eu via um futuro brilhante e feliz para minha amada cidade assim que ela fizesse parte do grande império eliomético. Lutei contra Lium, pois era meu dever jurado defender o jeito que eu detestava, um monstro de tirania e crueldade, mas, quando a guerra acabou, prontamente jurei lealdade a Tardos Mors, Gedak de Lium. Eu fui criado no palácio do Ged em extrema intimidade com os membros da família real. Eu os conhecia bem, especialmente Multispar, o príncipe, que, no curso natural dos acontecimentos, teria sucedido ao trono. Ele era da mesma índole de seu pai, Zutite arrogante, cruel, tirânico por natureza. Após a queda de Zor, ele tentou fomentar a discórdia e incitar o povo a se revoltar. Quando falhou, desapareceu. Isso aconteceu há cerca de 5 anos. Outro membro da família real que eu conhecia bem era completamente diferente de Zutite e Multispar, como o dia é diferente da noite. Seu nome é Vaja. Ela é prima de Multispar. Eu a amava e ela me amava. Íamos nos casar, quando, cerca de 2 anos após o desaparecimento de Multispar, Vaja desapareceu misteriosamente. Eu não entendia por que ele estava me contando tudo isso. Certamente não me interessava pelos casos amorosos dele. Eu não estava interessada nele. Eu ainda estava menos interessado, se possível, em Multispar, mas eu ouvi. Eu procurei. Continuou. O governador de Zor me deu toda a ajuda ao seu alcance, mas tudo em vão. Então, uma noite, Multispar entrou nos meus aposentos quando eu estava sozinho. Ele não perdeu tempo. Ele foi direto ao ponto. Suponho, disse ele, que você está se perguntando o que aconteceu com Vaja. Eu soube então que ele havia sido fundamental no sequestro dela, e eu temi o pior, pois conhecia o tipo de homem que ele era. Saquei minha espada. Onde ela está? Exigi. Diga-me, se quiser viver. Ele apenas riu de mim. Não seja tolo, disse ele. Se você me matar, nunca mais a verá. Você nunca saberá onde ela está. Trabalhe comigo, e talvez possa tê-la de volta. Mas terá que agir rápido, pois estou me afeiçoando muito a ela. É estranho, acrescentou, lembrando-se, que eu possa ter vivido por anos no mesmo palácio com ela e ter sido cego para seus muitos encantos, tanto mentais quanto físicos, especialmente físicos. Onde ela está? Eu exigi. Se você a prejudicou, sua besta, não chame nomes. Udan, ele disse. Se você me irritar demais, talvez eu a fique só para mim e peça ajuda a alguém além de você para me ajudar com o plano que vim explicar para você. Achei que você seria mais sensato. Você costumava ser um homem muito sensato, mas, claro, o amor prega peças estranhas nos processos mentais de cada um. Estou começando a descobrir isso no meu próprio caso. Ele deu uma risadinha maldosa. Mas não se preocupe, continuou. Ela está bastante segura até agora. Quanto tempo mais ela estará segura depende totalmente de você. Onde ela está? Exigi. Onde você nunca poderá encontrá-la sem minha ajuda. Ele respondeu. Se ela estiver em qualquer lugar em toda Barson,
Eu a encontrarei, disse. Ela não está em Barson. Ela está em Sasson. Você mente, Multispar. Eu disse. Ele deu de ombro. Indiferente. Talvez você acredite nela, disse. E me entregou uma carta. Era, de fato, da Vaja. Lembro-me de sua mensagem palavra por palavra. Por mais incrível que possa parecer para você, sou prisioneiro em Sasson. Multispar prometeu trazê-lo até mim se você realizar o que ele chama de um pequeno favor para ele. Não sei o que ele vai pedir de você, mas, a menos que possa ser feito com honra, não o faça. Estou seguro e ileso. O que você deseja que eu faça? Perguntei. Não tentarei citar suas palavras exatas, mas, efetivamente, foi o que ele me disse. O desaparecimento de Multispar foi causado pela sua captura por homens de Sasson. Por algum tempo, eles vinham a este planeta, fazendo reconhecimento, tendo em mente a eventual conquista de Barson. Perguntei a ele por qual motivo, e ele explicou que era simplesmente porque eles eram uma raça guerreira. Cada pensamento deles era sobre guerra, como tinha sido por eras, até que o espírito guerreiro se tornará tão irresistível quanto o instinto de autopreservação. Eles haviam conquistado todos os outros povos em Sasson e buscavam um novo mundo para conquistar. Eles o tinham capturado para aprender o que pudessem sobre os armamentos e a eficácia militar de várias nações barsolmianas, e haviam decidido que, como Hélio era o mais poderoso, seria sobre Hélio que eles iriam descer. Hélio, uma vez que se livrassem do restante de Barson, seria, presumiam, fácil de conquistar. E qual é a minha parte nesse plano deles? Perguntei. Estou chegando a isso, disse Ul'Dan. Os Morgor são um povo completo e eficiente. Eles não negligenciam nenhum detalhe, por menor que seja, que possa afetar o sucesso ou fracasso de uma campanha. Eles já têm excelentes mapas de Barson e dados consideráveis sobre as frotas e armamentos das principais nações. Agora, eles desejam verificar esses dados e obter informações completas sobre a técnica de guerra dos Eleumitas. Isso eles esperam obter de você. Isso eles terão de você. Sorri. Nem eles nem você valorizam muito a honra e a lealdade de um Eleumita. Um sorriso triste cruzou seus lábios. Eu sei como você se sente, ele disse. Eu senti eu mesmo até que capturaram Vaja, e a vida dela se tornou o preço da minha quiescência. Somente para salvá-la concordei em agir como um isco para ajudar na sua captura. Os Morgor são hábeis em psicologia individual e de massa, bem como na arte da guerra. Essas coisas são Morgós? Perguntei, acenando na direção de algumas das criaturas repulsivas. Ul'Dan assentiu. Posso compreender a situação em que você foi colocado, disse eu. Mas os Morgors não têm tal domínio sobre mim. Espere, disse Ul'Dan. O que você quer dizer? Exige. Apenas espere. Eles encontrarão um jeito. São demônios. Ninguém poderia me convencer antes de Multispar vir até mim com sua proposta de que eu poderia ter sido forçado a trair um homem que eu, como todos os homens decentes, admiro. Assim como admirei você, John Carter. Talvez eu estivesse errado, mas quando soube que Vaja seria torturada e mutilada depois que Multispar tivesse feito o que queria com ela e ainda assim não fosse permitida morrer, mas mantida para a tortura futura, eu enfraqueci sede. Não espero que você me perdoe, mas espero que possa entender. Eu entendo, eu disse. Talvez, em circunstâncias semelhantes, eu deveria ter feito a mesma coisa. Eu podia ver como a consciência do homem o torturava terrivelmente. Eu podia ver que, essencialmente, ele era um homem de honra. Eu podia perdoá-lo pelo que ele havia feito por uma criatura inocente a quem amava, mas será que ele poderia esperar que eu traísse meu país, traísse todo o meu mundo, para salvar uma mulher que eu jamais tinha visto? Ainda assim, eu estava incomodado. Francamente, eu não sabia o que deveria fazer ao me deparar com a decisão final. Pelo menos, eu disse, se um dia eu me encontrasse numa situação como a sua, eu poderia aparentar colaborar enquanto secretamente trabalhava para frustrar seus objetivos. Foi assim que pensei, ele disse. Ainda é o último fiapo pelo qual me agarrou ao meu respeito próprio. Talvez, antes que seja tarde demais, eu ainda possa salvar tanto Vaja quanto você. Talvez possamos trabalhar juntos com esse objetivo e para a salvação de Elion. Eu disse, embora eu realmente não esteja muito preocupado com Elion. Acho que ela pode se cuidar. Ele balançou a cabeça. Não se uma parte, sequer, do que Multispar me contou for verdade. Eles virão em milhares dessas naves, invisíveis para os habitantes de Barson. Talvez 2 milhões deles invadam Elion e dominem suas duas principais cidades antes que um único habitante esteja ciente de que um inimigo ameaça sua segurança. Virão com armas letais das quais os barsolmianos nada sabem e que, portanto, não podem combater. Naves invisíveis, eu exclamou. Mas eu vi isto com clareza depois que fui capturado. Sim, ele disse. Não era invisível naquela hora,
mas tornou-se invisível quando apareceu à luz do dia sob as cobertas dos seus navios de patrulha, e pousou em um dos lugares mais proeminentes de todo o pequeno Hélio. Não era invisível quando vocês o viram pela primeira vez, porque havia abandonado sua invisibilidade, ou, melhor dizendo, os Morgors a haviam abandonado para poderem encontrá-lo novamente, pois, caso contrário, teria sido tão invisível para eles quanto para nós. Você sabe como eles conseguem essa invisibilidade? Perguntei. Multispar me explicou isso, confiou Udan. Deixe-me ver, não sou muito cientista, mas acho que me lembro mais ou menos corretamente do que ele me disse. Parece que em algumas praias oceânicas em Sasson há uma areia submicroscópica e magnética composta de cristais prismáticos. Quando os Morgors desejam tornar um navio invisível, eles magnetizam o casco, e então, a partir de inúmeros pequenos orifícios no casco, eles cobrem toda a parte externa do navio com esses cristais prismáticos. Eles simplesmente os pulverizam, e eles se acomodam em nuvens sobre o casco, fazendo com que os raios de luz contornem o navio. No instante em que o casco é desmagnetizado, essas pequenas partículas, leves como o ar, caem ou são sopradas, e instantaneamente o navio se torna visível novamente. Aqui, um Morgor se aproximou e interrompeu nossa conversa. Seu jeito era arrogante e rude. Eu não conseguia entender suas palavras, pois ele falava em sua própria língua, com os tons ocos e graves que eu havia notado antes. Uda respondeu na mesma língua, mas com um tom de voz menos lúgubre. Então ele se voltou para mim. Seu aprendizado deve começar imediatamente, disse ele, com um sorriso irônico. O que você quer dizer? Perguntei. Durante esta viagem, você vai aprender a língua dos Morgors, explicou ele. Quanto tempo vai durar a viagem? Perguntei. Leva cerca de 3 meses para aprender uma língua bem o suficiente para entender e se fazer entender. A viagem vai levar cerca de 18 dias, já que teremos que fazer um desvio de alguns milhões de milhas para evitar os asteroides. Eles estão exatamente no nosso caminho. Eu deveria aprender a língua deles em 18 dias. Perguntei. Você não só deve. Como vai aprender? Respondeu Udan. Underline, 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 underline. 3. Os Morgors de Sasson. Minha educação começou. Foi inconcebivelmente brutal, mas bastante eficaz. Meus instrutores trabalhavam comigo em revezamento, mal me dando tempo para comer ou dormir. Uda ajudava como intérprete, o que foi imensamente útil para mim, assim como o fato de eu ser extremamente rápido em aprender novos idiomas. Às vezes eu ficava tão exausto pela falta de sono que meu cérebro atrasava e minhas respostas eram lentas e imprecisas. Em uma dessas ocasiões, o Morgor que estava me instruindo me deu um tapa no rosto. Eu suportara tudo mais, porque estava muito ansioso para aprender a língua deles, uma necessidade vital se algum dia eu quisesse ter chance de lidar com eles e frustrar seu fantástico plano de conquista. Mas não pude suportar aquilo. Dei um único golpe no sujeito que o lançou completamente do outro lado da cabine, mas quase quebrei minha mão contra sua mandíbula óssea sem proteção. Ele não se levantou. Ficou deitado onde havia caído. Vários de seus companheiros vieram até mim com espadas desembainhadas. A situação parecia ruim, pois eu estava desarmado. Udan ficou horrorizado. Felizmente para mim, o oficial responsável pelo navio havia sido atraído pela comoção e apareceu na cena da ação a tempo de chamar seus homens. Ele exigiu uma explicação. Eu já havia aprendido palavras suficientes de sua língua para entender quase tudo o que me diziam e me fazer entendido por eles. De certa forma, eu disse ao sujeito que havia passado fome e privação de sono e não havia reclamado, mas que nenhum homem poderia me agredir sem sofrer as consequências. E nenhuma criatura de uma ordem inferior pode agredir um Morgor sem sofrer as consequências. Ele respondeu. O que você vai fazer a respeito? Perguntei. Não vou fazer nada a respeito. Ele respondeu. Meus pedidos exigem que eu traga você vivo para Eurobur. Quando eu tiver feito isso e relatado seu comportamento, ficará totalmente a critério de Bandulian decidir qual será sua punição. Então ele se afastou, mas me trouxeram comida e me permitiram dormir. Também nenhum outro Morgor me atacou durante o restante da viagem. Enquanto eu comia, perguntei a Udan o que era Eurobur. É o nome deles para o planeta Sasson. Ele respondeu. E quem é Bandulian? Bem, suponho que ele seria chamado de Jedakin Barson. Julgo isso pelas inúmeras referências que ouvi eles fazerem a respeito dele. De qualquer forma, ele parece ser um objeto de medo, se não de veneração. Depois de um longo sono, eu estava muito revigorado. Tudo o que eu havia aprendido voltou a estar claro em minha mente, não mais turvado pelo cansaço.
Foi então que o comandante decidiu me examinar pessoalmente. Tenho quase certeza de que ele fez isso unicamente com o objetivo de encontrar algum erro meu e talvez me punir. Ele era extremamente desagradável e arrogante. Suas perguntas mais simples, no início, eram formuladas em linguagem sarcástica, mas, por fim, evidentemente desapontado, ele me deixou. Não recebi mais instruções. Você foi bem, disse o Dan, em muito pouco tempo. Você dominou a língua deles o suficiente para agradá-los. Este era o 15º dia. Durante os últimos 3 dias, eles me deixaram sozinho. Viajar pelo espaço é estupefacentemente monótono. Eu mal tinha olhado pelas escotilhas nos últimos dias. Isso acontecia, no entanto, principalmente porque meu tempo estava constantemente dedicado ao estudo, mas agora, sem mais nada para fazer, olhei para fora. Uma cena absolutamente deslumbrante se apresentou aos meus olhos assombrados. O magnífico Júpiter surgia diante de mim com toda a sua majestosa imensidão. 5 de seus planetas eram visíveis claramente nos céus. Eu podia até ver o minúsculo mais próximo dele, que tem apenas 30 milhas de diâmetro. Nos 2 dias seguintes, vi, ou pelo menos pensei que vi, todas as 5 luas restantes, e Júpiter se tornava maior e mais imponente. Estávamos nos aproximando dele a uma velocidade considerável de 23 milhas por segundo, mas ainda estávamos a cerca de 2 milhões de milhas de distância. Liberado da monotonia das aulas de línguas, minha mente estava mais uma vez escravizada pela minha curiosidade. Como poderia a vida existir em um planeta que uma escola de pensamento científico afirmava ter uma temperatura de superfície de 260 graus abaixo de zero, e que outra escola estava igualmente certa de que ainda se encontrava em condição semimolten, e tão quente que gases subiam como vapor quente em sua espessa e quente atmosfera para cair como chuvas incessantes? Como a vida humana poderia existir em uma atmosfera composta em grande parte por gases de amônia e metano? E quanto ao efeito da terrível atração gravitacional do planeta, minhas pernas seriam capazes de suportar meu peso? Se eu caísse, seria capaz de me levantar invamente? Outra pergunta que surgiu em minha mente dizia respeito à força motriz que nos vinha transportando pelo espaço a velocidades terríveis durante 17 dias. Perguntei a Udan se ele sabia. Eles utilizam o 8º raio Barsolmeno, o que nós conhecemos como raio de propulsão, em combinação com as forças gravitacionais altamente concentradas de todos os corpos celestes dentro do alcance da atração pelos quais a nave passa, e uma concentração do raio L, raios cósmicos, que são coletados do espaço e liberados em altas velocidades por tubos de propulsão na polpa da nave. O 8º raio Barsolmeno ajuda a dar à nave a velocidade inicial ao deixar um planeta e também atua como freio para sua velocidade terrível quando se aproxima de sua aterrissagem em outro. As forças gravitacionais são utilizadas tanto para acelerar a velocidade quanto para guiar a nave. O segredo do sucesso deles com essas naves interplanetárias reside nos métodos engenhosos que desenvolveram para concentrar essas várias forças e direcionar suas tremendas energias. Obrigado, Udan, eu disse. Acho que entendi a ideia geral. Certamente surpreenderei alguns dos meus amigos cientistas na Terra. Minha referência casual aos cientistas me fez começar a pensar na vasta acumulação de teorias que eu estava prestes a ver destruídas quando aterrissasse em Júpiter nas próximas 24 horas. Certamente, deve ser habitável para uma raça bastante semelhante à nossa. Essas pessoas tinham pulmões, um coração, rins, um fígado e outros órgãos internos semelhantes aos nossos. Eu sabia disso com certeza, pois podia vê-los toda vez que um dos Morgors ficava entre eu e uma luz brilhante. Tão fina e transparente era a pele semelhante a pergaminho que se esticava firmemente sobre seus corpos. Mais uma vez, os cientistas estariam errados. Eu sentia pena deles. Eles estiveram errados tantas vezes e tiveram que engolir o orgulho. Havia aqueles cientistas, por exemplo, que se apegavam ao sistema tolemaico do universo, e que, depois que Galileu descobriu 4 das luas de Júpiter em 1610, argumentavam que tais descobertas supostas eram absurdas, sendo seu argumento de que, como temos 7 aberturas na cabeça, 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e uma boca, só poderia haver 7 planetas no céu. Tendo descartado as pretensões absurdas de Galileu de maneira científica, fizeram com que ele fosse jogado na prisão. Quando a uma distância de cerca de 500 mil milhas de Júpiter, a nave começou a desacelerar muito gradualmente em preparação para o pouso, e cerca de 3 ou 4 horas depois, entramos no espesso manto de nuvens que envolve o planeta. Agora mal estávamos avançando a uma velocidade de não mais de 600 milhas por hora. Eu estava ansioso para ver a superfície de Júpiter, e extremamente impaciente com o tempo que a nave levava para atravessar o manto, no qual não podíamos ver absolutamente nada. Finalmente rompemos a barreira, e que visão se revelou aos meus olhos espantados! Um enorme mundo se estendia abaixo de mim,
iluminado por uma estranha luz vermelha que parecia emanar da superfície interna da camada de nuvens, lançando um brilho rosado sobre montanhas, colinas, vales, planícies e oceanos. A princípio, não conseguia de forma alguma explicar essa iluminação que tudo permeava, mas logo, enquanto meus olhos percorriam um magnífico panorama que se estendia abaixo de mim, vi à distância um enorme vulcão, do qual gigantes chamas subiam milhares de pés para o ar. Como eu viria a aprender mais tarde, a cratera desse gigante tinha 100 milhas de diâmetro, e ao longo do equador do planeta, estendia-se uma cadeia dessas tochas gargantuescas por cerca de 30 mil milhas, enquanto outras estavam espalhadas por toda a superfície do globo, oferecendo tanto luz quanto calor a um mundo que teria sido escuro e frio sem elas. À medida que dissemos, vi o que parecia ser cidades, todas localizadas a uma distância respeitável dessas crateras. No ar, eu vi várias naves semelhantes à que me trouxe de Marte. Algumas eram muito pequenas, outras eram muito maiores do que aquela com a qual eu tinha me familiarizado. Duas naves pequenas se aproximaram de nós, e diminuímos a velocidade quase até parar. Evidentemente, eram naves de patrulha, de vários portos. Armas estavam apontadas para nós. Uma das naves ficou a uma certa distância, a outra se aproximou ao nosso lado. Nosso comandante ergueu uma escotilha na superfície superior da nave, acima da sala de controle, e colocou a cabeça para fora. Uma porta na lateral da nave de patrulha se abriu e um oficial apareceu. Os dois trocaram algumas palavras. Então o comandante da patrulha saudou e fechou a porta pela qual havia aparecido. Estávamos livres para prosseguir. Tudo isso tinha acontecido a uma altitude de cerca de 5.000 pés. Agora descemos em espiral lentamente em direção a uma grande cidade. Mais tarde, descobri que ela ocupava uma área de cerca de 400 milhas quadradas. Era completamente murada, e as paredes e os edifícios tinham uma cor marrom escura uniforme, assim como os calçamentos das avenidas. Era uma cidade sombria e repulsiva, construída inteiramente de rocha vulcânica. Dentro de seus limites, eu não podia ver nenhum sinal de vegetação, nenhum pedaço de gramado, nenhum arbusto, nenhuma árvore, nenhuma cor para aliviar a monotonia do marrom sombrio. A cidade era perfeitamente retangular, com um eixo longo de cerca de 25 milhas e uma largura de cerca de 16. As avenidas eram perfeitamente retas e equidistantes umas das outras, cortando a cidade em inúmeros quarteirões quadrados idênticos. Os edifícios eram todos retângulos perfeitos, embora nem todos tivessem o mesmo tamanho ou altura. A única interrupção na monotonia deprimente desta cidade sombria. Bem, não é que fosse a única pausa, havia espaços abertos, onde não havia edifícios, talvez praças ou campos de desfile. Mas esses eu não notei até termos descido bastante acima da cidade, pois todos eram pavimentados com a mesma rocha marrom escura. A cidade era tão deprimente em aparência quanto Salt Lake City vista do ar em um dia nublado de fevereiro. O único alívio para essa sensação insistente de melancolia era a luz rosada que permeava a cena, o reflexo das chamas dos grandes vulcões na superfície interna do manto de nuvens, isso e o crescimento exuberante da vegetação tropical além das muralhas da cidade, crescimentos estranhos e sobrenaturais de cores estranhas e sobrenaturais. Acompanhados pelas duas embarcações de patrulha, agora descemos suavemente em um grande espaço aberto perto do centro da cidade, pousando próximo a uma fileira de hangares nos quais havia muitas naves semelhantes à nossa. Fomos imediatamente cercados por um grupo de guerreiros, e para minha grande surpresa, vi vários seres humanos muito parecidos comigo em aparência, exceto pelo fato de suas peles serem roxas. Eles estavam desarmados e praticamente nus, exceto por cordões sem qualquer tipo de arnês como os usados pelos Morgoths. Assim que desembarcamos, essas pessoas conduziram a nave para dentro do hangar. Eles eram escravos. Não houve trocas de cumprimentos entre os Morgoths que retornavam e aqueles que tinham saído para receber o navio. Os dois oficiais comandantes se cumprimentaram com uma saudação e trocaram algumas breves formalidades militares de rotina. O comandante do nosso navio deu seu nome, que era Glion, o nome de seu navio, e declarou que estava retornando de Marte. Ele a chamou de Garuba. Em seguida, destacou 10 de seus homens para nos acompanhar como guardas de Udan e de mim. Eles nos cercaram, e caminhamos pelo campo de pouso na esteira de Aglion. Ele nos conduziu por uma ampla avenida cheia de tráfego de pedestres e outros veículos. Nas calçadas, havia apenas Morgoths. As pessoas roxas caminhavam pelos bueiros. Muitos Morgoths estavam montados em criaturas enormes e repulsivas com um número infinito de pernas. Elas me lembravam enormes centopeias, com corpos articulados de forma semelhante, cada articulação com cerca de 45 centímetros de comprimento. Suas cabeças eram peixes extremamente feias. Suas mandíbulas estavam equipadas com muitos dentes longos e afiados. Como quase todos os animais terrestres de Júpiter, como eu viria a aprender mais tarde, eles eram ungulados.
os cascos sendo evidentemente necessários devido às consideráveis áreas de lava endurecida na superfície do planeta, bem como pelos pedaços de rocha de lava que permeiam o solo. Essas criaturas às vezes tinham grande comprimento, acomodando até 10 ou 12 morgors em suas costas. Havia outros animais de carga na avenida. Eram de formas estranhas, sobrenaturais, mas não vou aborrecê-lo descrevendo-os aqui. Acima desse tráfego, pequenos voadores se moviam em ambas as direções. Assim, a avenida acomodava uma multidão de pessoas, pessoas estranhas e carrancudas que raramente falavam. Pelo que eu tinha visto, nunca riam. Elas poderiam ter, como de fato pareciam, surgido de túmulos tristes para fazer tremer seus ossos em vida simulada em uma cidade cemitério dos mortos. Dan e eu caminhamos no esgoto, com um guarda na calçada ao lado de cada um de nós. Não éramos bons o suficiente para andar onde os morgors andavam. Aglion nos levou a uma grande praça cercada por edifícios de tamanho considerável, mas sem beleza alguma. Alguns deles ostentavam torres, algumas baixas, outras altas, todas feias. Pareciam ter sido construídas para durar através das eras. Fomos conduzidos a um desses edifícios, diante da entrada do qual um único sentinela estava de guarda. Aglion falou com ele, e ele chamou um oficial do interior do prédio, após o que todos nós entramos. Nossos nomes e uma descrição de cada um de nós foram registrados em um grande livro. Aglion recebeu um recibo por nós, após o que ele e nossa escolta original se retiraram. Nosso novo guardião deu instruções a vários guerreiros que estavam na sala, e eles nos guiaram, Udan e eu, por uma escada em espiral até um porão escuro, onde fomos jogados em uma cela sombria. Nosso escolta trancou a porta e se retirou. 4 E os salvadores. Apesar de eu frequentemente ter me interessado por Júpiter, nunca havia desejado nem me importado em visitá-lo por causa das condições inóspitas que os cientistas terrestres nos asseguram existirem nesse grande planeta. No entanto, lá estava eu, e as condições não eram nem de longe como os cientistas haviam descrito. Sem dúvida, a massa de Júpiter é muito maior do que a da Terra ou de Marte. Ainda assim eu sentia a atração gravitacional muito menor do que sentia na Terra. Era ainda menor do que aquela que havia experimentado em Marte. Percebi que isso se devia à rápida rotação do planeta em torno de seu eixo. A força centrífuga, tendendo a me lançar para o espaço, superava em muito a força aumentada da gravidade. Nunca antes me sentirá tão leve nos pés. Fiquei intrigado com a contemplação da altura e das distâncias para as quais eu poderia pular. A cela em que me encontrava, embora grande, não permitia qualquer experimento nesse sentido. Era uma sala ampla de rocha de lava marrom escura. Algumas luzes brancas, posicionadas em reentrâncias no teto, forneciam uma iluminação precária. Do centro de uma parede, um pequeno fio de água caía tilintando em uma pequena cavidade no chão, sendo o excesso escoado por uma calha através de um pequeno buraco na parede final da cela. Havia alguns tapetes de grama no chão. Esses constituíam o único mobiliário da prisão desolada. Os morgors são anfitriões atenciosos, comentei a Udan. Eles fornecem água para beber e para banho. Instalaram instalações de esgoto. Nos deram um lugar para deitar ou sentar. Nossa cela é iluminada. É segura. Estamos protegidos contra os ataques de nossos inimigos. No entanto, no que diz respeito aos morgors, eu, SSSSH, advertiu Udan. Não estamos sozinhos. Ele acenou com a cabeça para o outro extremo da cela. Eu olhei. Pela primeira vez, percebi o que parecia ser a figura de um homem estendido sobre um colchão. Simultaneamente, ele surgiu e veio em nossa direção. Era, de fato, um homem. Não precisa ter medo de mim, disse. Diga o que quiser sobre os morgors. Você não conseguiria conceber termos de opróbrio para descrevê-los que fossem mais virulentos do que aqueles que eu há muito tempo uso e considero insuficientes. Exceto pelo fato de que a pele do homem era de um azul claro, eu não conseguia ver que ele diferisse materialmente em aparência física de Udan e de mim. Seu corpo, quase nu, era praticamente sem pelos, exceto por um cabelo volumoso na cabeça e pelas sobrancelhas e cílios. Ele falava a mesma língua dos morgors. Udan e eu havíamos conversado na língua universal de Barson. Fiquei surpreso por o homem ter sido capaz de nos entender. Udan e eu permanecemos em silêncio por um momento. Talvez, sugeriu nosso companheiro de cela, você não entenda a língua do Eurobus e entendemos, disse eu. Mas ficamos surpresos que você entendesse nossa língua. O sujeito riu. Não entendi, disse ele. Vocês mencionaram os morgors, então eu soube que estavam falando sobre eles. E então, quando seu companheiro me descobriu, ele os avisou para ficar em silêncio. Então eu adivinhei que vocês estavam dizendo algo desfavorável sobre nossos captores. Diga-me, quem são vocês? Vocês não são morgors, nem se parecem conosco. Savators, somos de Barson, disse eu. Os morgors chamam de Garobus, explicou Udan. Eu já ouvi falar sobre isso,
disse o Salvatore. É um mundo que fica muito acima das nuvens. Os Morgors vão invadi-lo. Suponho que eles tenham te capturado ou para obter informações de você ou para mantê-lo como refém. Para ambos os propósitos, eu imagino, disse Udan. Por que você está preso? Acidentalmente esbarrei em um Morgor que estava atravessando uma avenida em um cruzamento. Ele me acertou e eu o derrubei. Por isso, serei destruído nas cerimônias de formatura da próxima turma. O que você quer dizer com isso? Perguntei. A educação da juventude de Morgor consiste quase inteiramente em matérias e exercícios relacionados à arte da guerra. Por ser espetacular, por despertar a sede de sangue dos participantes e dos espectadores, o combate pessoal encerra os exercícios no dia da formatura. Os que sobrevivem da turma formando são incorporados à casta guerreira, a casta mais alta entre os Morgors. Arte, literatura e ciência, exceto no que digam respeito à guerra, são desprezadas pelos Morgors. Eles foram mantidos vivos no Eurobus apenas graças aos esforços de nós, Salvatore Sub, mas, infelizmente, para o abandono da preparação e treinamento militar ofensivo. Sendo um povo amante da paz, fomos armados apenas para a defesa. Ele sorriu com pesar e deu de ombro. Mas guerras não são vencidas por métodos defensivos. Conte-nos mais sobre os exercícios de formatura, disse Udan. A ideia é intrigante. Com quem a turma de formandos compete? Com criminosos e escravos, respondeu o Salvatore. Principalmente homens da minha raça, acrescentou, embora às vezes haja criminosos morgordus tipos piores, condenados a morrer assim. Supõe-se ser a morte mais vergonhosa que um Morgor pode sofrer, lutando ombro a ombro com membros de uma ordem inferior contra os seus próprios membros de uma ordem inferior, exclamei. Os Morgors os consideram assim, apenas um degrau acima das bestas estúpidas, mas responsáveis por nossos atos porque supostamente devemos ser capazes de diferenciar o certo do errado, o errado sendo qualquer palavra, ato ou expressão facial criticando negativamente qualquer coisa morgoriana ou que possa ser distorcida em um ato ou gesto subversivo. E suponha que você sobreviva ao concurso de formatura, perguntei. Você então é liberado? Em teoria, sim, respondeu ele. Mas na prática, nunca. Quer dizer que eles deixam de honrar termos criados por eles mesmos? Exigiu Udan. O Salvatore riu. Eles são totalmente sem honra, disse. Mas eu não sei se não libertariam alguém que sobrevivesse ao combate, porque, pelo que sei, ninguém jamais sobreviveu. Veja, os membros da turma superam seus antagonistas em 2-1. Essa declaração me deu uma estimativa ainda mais baixa do caráter dos Morgors do que eu já havia inferido a partir da minha própria observação deles. Não é incomum que um povo guerreiro se destaque em cavalheirismo e senso de honra, mas quando todas as outras características são subordinadas à brutalidade, instintos humanos mais refinados atrofiam-se e desaparecem. Sentamos em silêncio por algum tempo. Foi quebrado por Salvatore. Não sei seus nomes, disse ele. O meu é Zandar. Quando contamos os nossos, um grupo de guerreiros Morgor veio à nossa cela e ordenou que Udan e eu os acompanhássemos. Adeus, disse Zandar. Provavelmente nunca nos encontraremos vivamente. Cale a boca, coisa, advertiu um dos guerreiros. Zandar piscou para mim e riu. O Morgor estava furioso. Silêncio. Criatura, ele rosnou. Por um momento pensei que ele fosse atacar Zandar com sua espada, mas quem estava encarregado do detalhe ordenou que ele saísse da cela. O incidente não foi senão mais uma prova da arrogância egomaníaca dos Morgors. No entanto, ajudou a cristalizar dentro de mim uma admiração e simpatia pelo Salvatore que vinham crescendo desde a primeira vez que nos falou. Udan e eu fomos conduzidos através da praça até um edifício muito grande, cuja entrada estava fortemente guardada. As cabeças horríveis, sorridentes e parecidas com crânios dos guerreiros, e seus membros e corpos esqueléticos, junto com a entrada escura e cavernosa do edifício, sugeriam uma fantasia macabra da entrada do inferno guardada pelos mortos em decomposição. Não era um pensamento agradável. Ficamos ali por bastante tempo, durante o qual alguns dos guerreiros nos discutiam como se discutisse um par de gatos de rua. Eles são como os Salvatorzi, ainda assim, diferentes deles, disse um. Eles são igualmente horríveis, disse outro. Um deles é muito mais escuro que o outro. Agora, pela primeira vez, fiquei impressionado com a cor desses Morgors. Em vez de serem cor de marfim, eles tinham um tom rosa ou rosado. Olhei para Udan. Ele era de um vermelho muito escuro. Um olhar para meus braços e mãos mostrou que eles também eram vermelhos escuros, mas não tão vermelhos quanto Udan. A princípio fiquei confuso. Depois percebi que o reflexo do brilho vermelho dos vulcões na superfície interna da camada de nuvens transformava nossa pele avermelhada em um vermelho mais intenso e fazia com que a pele amarelada, semelhante a pergaminho, dos Morgors parecesse rosa. Enquanto olhava ao redor, percebi que esse mesmo tom avermelhado aparecia em tudo que estava à vista. Isso me lembrou um verso de uma canção popular que ouvi algum tempo atrás em uma de minhas visitas à Terra. Foi mais ou menos assim, eu acho.
Estou olhando para o mundo através de óculos cor-de-rosa, e tudo está perfeito agora. Bem, nada estava perfeito para mim. Não importa o quão cor-de-rosa esse mundo parecesse. Atualmente, um oficial veio até a entrada e ordenou que nossa escolta nos conduzisse para dentro. O interior do edifício era tão desagradável quanto o exterior, embora este fosse, como soube mais tarde, o principal palácio do governante de Morgul. Não havia absolutamente nenhum sinal de ornamentação. Nenhuma obra de arte aliviava a austeridade dos corredores sombrios de cor marrom lava e das câmaras retangulares e desnudas. Nenhum pano de parede suavizava as bordas cortantes das aberturas. Nenhum tapete escondia sequer parte dos pisos marrons e nus. As paredes sem quadros nos observavam com desdém. Raramente estive em um ambiente mais deprimente. Mesmo as cavernas sob as cidades desertas de Barson frequentemente tinham tetos abobadados interessantes, portas arqueadas, elaborados trabalhos em ferro antigo, atestando os temperamentos artísticos de seus criadores. Os Morgoths, como a morte, eram desprovidos de arte. Fomos conduzidos a uma grande câmara vazia, na qual vários Morgoths se aglomeravam ao redor de uma mesa na qual outra dessas criaturas estava sentada. Para mim, todos os Morgoths parecem muito parecidos, mas eles possuem características faciais e físicas individuais, então fui capaz de reconhecer Agrion entre aqueles que estavam próximos à mesa. Foi Agrion quem comandou a nave que me trouxe de Marte. Dan e eu fomos parados a certa distância do grupo. Enquanto permanecemos ali, dois outros marcianos vermelhos foram trazidos para a sala, um homem e uma garota. A garota era muito bonita. Vaja! Exclamou o Dan. Mas eu não precisava dessa evidência para saber quem ela era. Eu tinha a mesma certeza de que o homem era Multispar, príncipe de Zor. Ele parecia nervoso e abatido, mas ainda assim a arrogância natural do homem estava indelével em suas feições. Ao ouvir a exclamação de Udan, um dos que nos guardavam sussurrou: "Silêncio, coisa!" Os olhos de Vaja se arregalaram de incredulidade ao reconhecer meu acompanhante, e ela deu um passo impulsivo na direção dele, mas um guerreiro agarrou seu braço e a conteve. A tênue sombra de um sorriso malicioso tocou os lábios finos de Multispar. O homem sentado à mesa deu uma ordem, e todos os quatro fomos chamados à frente e alinhados diante dele. O sujeito não diferia em nada na aparência dos outros Morgoths. Ele não usava adornos. Seu arnês e suas armas eram bastante simples, mas evidentemente funcionais. Estavam marcados com um hieróglifo que diferia das marcas similares no arnês e nas armas dos outros Morgoths, assim como os de cada um dos outros diferem de todos os demais. Naquele momento eu não sabia o que significavam, mas depois soube que cada hieróglifo indicava o nome, a patente e o título de quem o usava. O hieróglifo do homem à mesa era o de Bandulian, imperador dos Morgoths. Espalhado sobre a mesa à frente de Bandulian estava um grande mapa, que reconheci instantaneamente como sendo de Barson. O homem e sua equipe evidentemente haviam estado estudando. Enquanto Udan e eu ficávamos parados diante de sua mesa com Vajemultispar, Bandulian ergueu o olhar para o príncipe de Zor. "Qual é ele?" perguntou. "Aquele que é chamado de Senhor da Guerra de Barson." Multispar me indicou, e Bandulian voltou seus olhos ocos para mim. Era como se a morte tivesse me olhado e me escolhido como sua própria. "Entendo que seu nome é John Carter", disse ele. "Assente em confirmação. Embora você seja de uma ordem inferior", continuou, "ainda assim deve ser que você possua algum tipo de inteligência. É a essa inteligência que dirijo meus comandos. Pretendo invadir e conquistar Barson." Ele a chamou de Garubur. "E ordeno que você me dê toda a assistência ao seu alcance, familiarizando-me a mim e a minha equipe com quaisquer informações militares que possa possuir relativas às principais potências de Garubur, especialmente aquela conhecida como o Império de Hélio. Em troca disso, sua vida será poupada." Olhei para ele por um momento, e então ri em seu rosto. A mais leve sugestão de rubor espalhou-se sobre a palidez de seu rosto. "Você ousa rir de mim, coisa imunda?" Ele rosnou. "É a minha resposta à sua proposição", eu disse. Bandulian estava furioso. "Leve isso embora e destrua", ele ordenou. "Espere, grande Bandulian", implora o Multispar. "O conhecimento dele é quase indispensável para você, e eu tenho um plano pelo qual você pode fazer uso disso." "Qual é?" exigiu Bandulian. "Ele tem uma companheira a quem adora. Capitular, e ele pagará qualquer preço para protegê-la do mal." "Não o preço que o Morgor pediu", disse eu a Multispar. "E se ela for trazida aqui, será o selo sobre sua sentença de morte." "Chega disso!" explodiu Bandulian. "Levem todos embora." "Devo destruir aquele chamado John Carter?" perguntou o oficial que comandava o destacamento que nos havia trazido à sala de audiência. "Não imediatamente", respondeu Bandulian. "Ele atingiu o Morgor", disse Agrion, um dos meus oficiais. "Ele também morrerá por isso", disse Bandulian. "Será a segunda vez", eu disse. "Levem-no embora", estalou Bandulian. Enquanto éramos levados, Vaja e Udan olhavam um para o outro com desejo. 5.
eu seria um traidor. Xandar, o Salvador, ficou surpreso ao nos ver de volta à cela em tão pouco tempo. De fato, disse ele, não esperava jamais vê-los vivamente. Como isso aconteceu? Expliquei brevemente o que havia ocorrido na câmara de audiência, acrescentando, fui levado de volta à cela para aguardar a morte. E você, Udan? Perguntou ele. Não sei por que se deram ao trabalho de me levar até lá, respondeu Udan. Bandolean não ligou para mim de jeito nenhum. Ele tinha um motivo, pode ter certeza. Provavelmente está tentando abalar sua moral, deixando você ver a garota que ama, acreditando que você influenciará John Carter a ceder às suas exigências. John Carter só vive porque Bandolean espera, eventualmente, quebrar sua resistência. O tempo se arrastava pesadamente naquela cela sob a cidade de Morgul. Aliás, ele não existiria se estivéssemos à superfície, pois não há noites em Júpiter. É sempre dia. O Sol, a 483 milhões de milhas de distância, iluminaria pouco o planeta, mesmo se estivesse exposto à luz plena da estrela que é o centro do nosso sistema solar, mas essa pouca luz é obscurecida pela densa camada de nuvens que envolve este mundo distante. O pouco que consegue passar é anulado pelas gigantescas tochas vulcânicas que banham todo o planeta em um dia perpétuo. Embora Júpiter gire em seu eixo em menos de 10 horas, seu dia é para a eternidade. Udan e eu aprendemos muito sobre as condições no planeta com Xandar. Ele nos contou sobre os vastos mares quentes que ferviam em constante agitação das marés, resultante das posições constantemente mutáveis das 4 luas maiores que giram em torno de Júpiter em 42 horas, 85 horas, 172 horas e 400 horas, respectivamente, enquanto o planeta gira sobre seu eixo, completando uma revolução em 9 horas e 55 minutos. Ele nos falou de vastos continentes e ilhas enormes, e eu podia muito bem imaginar que tais existiam, pois uma estimativa aproximada indicava que a área do planeta excedia 23 bilhões de milhas quadradas. Como o eixo de Júpiter é quase perpendicular ao plano de seu movimento, com uma inclinação de apenas cerca de 30, não poderia haver grande variedade de estações. Assim, por toda essa enorme área existia um clima constante, quente e úmido, perpetuamente iluminado e aquecido pelos inúmeros vulcões que pontilham a superfície do planeta. E ali estava eu, um aventureiro que já havia explorado 2 mundos, confinado em uma cela subterrânea no planeta mais impressionante e maravilhoso de todo o nosso sistema solar. Era enlouquecedor. Xandar nos contou que o continente em que estávamos era o maior. Era a terra ancestral dos Morgors, de onde eles, ao longo de um grande período de tempo, saíram para conquistar o restante do mundo. Os países conquistados, cada um dos quais era governado por algo que poderia ser chamado de governador-geral Morgor, pagavam tributo aos Morgors em produtos manufaturados, alimentos e escravos. Ainda havia algumas áreas, pequenas e consideradas de pouco valor pelos Morgors, que mantinham sua liberdade e seus próprios governos. De uma dessas áreas veio Xandar, uma ilha remota chamada Zanor. É uma terra de montanhas imensas, densamente florestadas com árvores de grande tamanho e altura, disse ele. Por causa de nossas montanhas e de nossas florestas, é uma terra fácil de defender contra um inimigo aéreo. Quando ele me falou da altura de alguns dos picos elevados de Zanor, era com dificuldade que eu podia acreditá-lo. Até uma altura de 20 milhas acima do nível do mar erguia-se o majestoso rei das montanhas de Zanor. Os Morgors enviaram muitas expedições contra nós, disse Xandar. Eles conseguem se firmar em algum pequeno vale, e lá, acima deles e cercando-os em fortalezas montanhosas que nos são familiares e desconhecidas para eles, nós os tivemos à nossa mercê, eliminando-os literalmente um a um até que fiquem tão reduzidos em número que não ousam permanecer por mais tempo. Eles também matam muitos de nós, e fazem prisioneiros. Eu fui feito prisioneiro assim em uma de suas invasões. Se eles trouxessem navios e homens suficientes, suponho que poderiam nos conquistar, mas nossa terra dificilmente vale o esforço, e acho que eles preferem nos deixar como estamos. Duque da Hall. Seus recrutas pratiquem combate real. Não sei há quanto tempo estávamos confinados quando Multispar foi trazido para nossa cela por um oficial e um destacamento de guerreiros. Ele veio me exortar a cooperar com Bandolean. A invasão e conquista de Barson são inevitáveis, disse ele. Ao ajudar Bandolean, você pode aliviar o horror disso para os habitantes de Barson. Assim, você estará servindo muito melhor ao nosso mundo do que recusando-se tola e teimosamente a encontrar Bandolean a meio caminho. Você está perdendo seu tempo, disse a ele. Mas nossas próprias vidas dependem disso, exclamou ele. Você, Udan, Vaja e eu morreremos se você se recusar. A paciência de Bandolean está quase esgotada. Ele olhou para Udan suplicando. Não poderíamos morrer por uma causa melhor, disse Udan. Para minha grande surpresa, eu ficarei feliz em morrer para expiar o mal que fiz a John Carter. Vocês são 2 idiotas, exclamou Multispar, com raiva. Pelo menos não somos traidores,
Eu lhe lembrei. Você vai morrer, John Carter, rosnou ele, mas antes de você morrer, verá sua companheira nas garras de Bandolier. Ela foi enviada para ele. Agora, se mudar de ideia, envie recado para um daqueles que trazem suas refeições. Avancei e derrubei a criatura. Eu deveria tê-lo matado ali mesmo se os Morgors não o tivessem arrastado da cela. Então eles haviam enviado buscar diatores e eu estava indefeso. Eles a conseguiriam. Eu sabia como a convenceriam, assegurando-lhe que somente através de sua cooperação minha morte imediata poderia ser evitada. Eu me perguntava se eles venceriam. Será que eu, no teste final, sacrificaria minha amada princesa ou meu país adotivo? Francamente, eu não sabia, mas eu tinha o exemplo de Udan para me guiar. Ele havia colocado o patriotismo acima do amor. E eu, o tempo arrastava-se nesta cela sombria onde não havia noção de tempo. Nós três tramávamos inúmeros planos de fuga inúteis. Improvisávamos jogos para ajudar a aliviar a monotonia de nossa existência entediante. Mais proveitosamente, porém, Udan e eu aprendemos muito com Xandar sobre este grande planeta. E Xandar aprendeu muito sobre o que existia além do envelope eterno de nuvens que esconde dos habitantes de Júpiter o Sol, os outros planetas, as estrelas e até suas próprias luas. Tudo o que Xandar sabia sobre eles era o pouco que conseguirá colher de observações feitas pelos Morgor sobre o que havia sido visto de suas naves interplanetárias. O conhecimento deles sobre astronomia era apenas ligeiramente menor que seu interesse pelo assunto, que era praticamente inexistente. Guerra, conquista e derramamento de sangue eram seus únicos interesses na vida. Finalmente houve uma ruptura na monotonia mortal de nossas vidas, um novo prisioneiro foi jogado na cela conosco. E ele era um Morgor. A situação era constrangedora. Se nossos números tivessem sido invertidos, se houvesse 3 Morgors e apenas um de nós, não haveria dúvida sobre o tratamento que aquele receberia. Ele teria sido ostracizado, explorado e muito possivelmente abusado. O Morgor esperava esse destino. Ele foi para um canto distante da cela e aguardou o que tinha todas as razões para esperar. Udan, Xandar e eu discutimos a situação em sussurros. Aquela deve ter sido uma época difícil para o Morgor. Nós três finalmente decidimos tratar a criatura simplesmente como um companheiro prisioneiro até o momento em que sua própria conduta se tornasse nosso eventual guia. Xandar foi o primeiro a quebrar o gelo. De maneira amigável, ele perguntou qual infortúnio havia levado o sujeito a essa situação. Matei alguém que tinha um parente influente no palácio de Bandolian, ele respondeu, e enquanto falava, aproximou-se mais de nós. Por isso provavelmente vou morrer, talvez nos exercícios de formatura da próxima turma. Sem dúvida, todos nós morreremos juntos, acrescentou com uma risada oca. Ele fez uma pausa. A menos que consigamos escapar, concluiu. Então morreremos, disse Xandar. Talvez, disse o Morgor. Não se escapa das prisões dos Morgors, disse Xandar. Fiquei interessado naquela única palavra. Talvez. Parecia-me carregada de uma intenção deliberada. Decidi cultivar esse esqueleto animado. Não poderia fazer mal e podia levar ao bem. Eu lhe disse meu nome e os nomes de meus companheiros. Então perguntei o dele. Vorion. Ele respondeu, mas não preciso de apresentação para você, John Carter. Nós já nos conhecemos. Você não me reconhece. Tive que admitir que não. Vorion riu. Eu te dei um tapa no rosto, e você me derrubou em toda a nave. Foi um golpe nobre. Por muito tempo eles acharam que eu estava morto. Ah, eu disse. Você foi um dos meus instrutores. Pode lhe agradar saber que vou morrer por causa desse golpe. Talvez não, disse Vorion. Lá estava aquele talvez de novo. O que o sujeito queria dizer? Para nossa surpresa, Vorion provou não ser de forma alguma um mau companheiro. Para com Bandolian e as poderosas forças que o haviam condenado à morte e lançado na prisão, ele era extremamente amargo. Aprendi com ele que a aparente veneração e lealdade que seu povo oferecia a Bandolian era inteiramente uma questão de disciplina e regimentação. No fundo, Vorion odiava o homem como um monstro de crueldade e tirania. Medo e gerações de treinamento sustentam nossa aparente lealdade, disse ele. Depois de ter estado conosco por algum tempo, ele disse-me: vocês três foram muito decentes comigo. Poderiam ter tornado minha vida miserável aqui, e eu não poderia culpá-los se tivessem feito isso, pois vocês devem nos odiar. Nós, Morgos, estamos todos no mesmo barco. Eu disse, não ganharemos nada brigando entre nós. Se trabalharmos juntos, talvez, usei seu próprio talvez. Vorion assentiu. Tenho pensado que poderíamos trabalhar juntos, disse ele. Com que objetivo? Perguntei. Escapar. Isso é possível. Talvez. Udan e Xandar eram ouvintes atentos. Vorion se voltou para este último. Se conseguirmos escapar, disse ele, vocês três têm um país para o qual poderiam ir com toda a garantia de encontrar asilo, enquanto eu só poderia esperar a morte em qualquer país da face de Europa. Se vocês pudessem me prometer segurança em seu país... Ele fez uma pausa,
evidentemente esperando a reação de Zandar. Eu só poderia prometer fazer o meu melhor por você, disse Zandar, mas estou confiante de que, se você fosse o meio da minha libertação e retorno a Zanor, seria permitido que permanecesse lá em segurança. Nossos planos foram interrompidos pela chegada do destacamento de guerreiro. O oficial no comando me escolheu e ordenou que eu saísse da cela. Eu percebi que, se fosse separado de meus companheiros, o tecido do meu sonho de fuga se dissolveria diante dos meus olhos. Eles me conduziram para fora do edifício e através da praça até o palácio de Bandolian, e após algum atraso, encontrei-me novamente na sala de audiências. Por trás de sua escrivaninha, os olhos ocos do tirano me encaravam de seu crânio sorridente. Estou lhe dando sua última chance, disse Bandolian. Então ele se voltou para um de seus oficiais. Traga o outro, disse ele. Houve uma breve espera. Então uma porta à minha direita se abriu e um guarda-guerreiro trouxe o outro. Era Giatoris, minha incomparável Giatoris. Que criatura adorável ela era ao atravessar o salão cercada por horríveis morgós. Que dignidade majestosa! Que coragem distingue a sua postura e seu semblante. Que alguém como ela fosse sacrificada, mesmo por um mundo. Pararam-na a poucos passos de mim. Ela me deu um sorriso valente e sussurrou: coragem. Agora sei por que estou aqui. Não fraqueje. Melhor a morte do que a desonra. O que ela está dizendo? Perguntou Bandolian. Pensei rapidamente. Eu sabia que as chances eram de que nenhum deles ali entendia a língua de Barson. Em sua arrogância estúpida, não se dignariam a aprender a língua de uma ordem inferior. Ela apenas me implora para salvá-la, disse. Vi Giatoris sorrir. Evidentemente, eles haviam lhe ensinado a língua dos Morgós na longa viagem de Marte. E você será sábio em fazer isso, disse Bandolian. Caso contrário, ela será entregue a Multispar e depois torturada e mutilada muitas vezes antes de ser permitido que ela morra. Estremeci ao contemplar tal destino para minha princesa, e naquele momento enfraqueci mais uma vez. Se eu ajudá-lo, ela será devolvida ilesa a Hélio. Perguntei. Ambos serão depois que eu conquistar Garobus. Respondeu Bandolian. Não, não. Sussurrou Giatoris. Eu preferiria morrer a voltar para Hélio com um traidor. Não. De um Carter. Você nunca poderia ser isso. Nem mesmo para salvar minha vida. Mas a tortura, a mutilação, eu seria um traidor 1000 vezes para salvá-la disso. E posso prometer que nenhum ódio seria ligado a você e eu nunca retornaria a Barson. Eu não serei torturada nem mutilada, ela disse. Costurado ao meu arnês há uma lâmina longa e fina. Eu entendi e me senti aliviado. Muito bem, eu disse. Se vamos morrer por Barson, não será diferente do que milhares de seus bravos guerreiros já fizeram no passado, mas ainda não estamos mortos. Lembre-se disso, minha princesa. E não use essa lâmina longa e fina em si mesma até que a esperança esteja completamente perdida. Enquanto você viver, a esperança viverá, ela disse. Venha, venha, disse Bandolian. Já ouvi o suficiente das suas conversas tolas. Você aceita minha proposta? Estou considerando, eu disse, mas preciso falar mais algumas palavras com minha companheira. Que sejam poucas, resmungou Morgó. Virei-me para Giatoris. Onde você está presa? Perguntei. No último andar de uma torre na parte de trás deste prédio, na esquina mais próxima do grande vulcão. Há outro Barsolmeno comigo, uma garota de Zor. O nome dela é Vaja. Bandolian estava ficando impaciente. Ele tamborilava nervosamente na mesa com os nós dos dedos e batia os dentes sorridentes como castanholas. Chega disso, rosnou. Qual é a sua decisão? O assunto é de extrema importância para mim. Respondi. Não posso decidir num instante. Leve-me de volta à minha cela para que eu possa refletir e discutir com o Dan, que também tem muito em jogo. Leve-o de volta à sua cela, ordenou Bandolian. E então, para mim, você terá tempo. Mas não muito. Minha paciência se esgotou. 6. Fuga. Eu não tinha plano. Eu estava praticamente sem esperança, mas ainda assim havia conseguido ao menos uma breve trégua para Giatoris. Talvez um meio de fuga se apresenta-se. Com tal alimento tão insubstancial, nutreu o fiapo de esperança ao qual me apegava. Meus companheiros de cela ficaram tanto surpresos quanto aliviados quando fui devolvido a eles. Contei-lhes brevemente o que havia ocorrido na câmara de audiência de Bandolian. Uda mostrou verdadeiro pesar ao saber que Giatoris estava nas garras dos Morgós, e amaldiçoou a si mesmo pelo papel que desempenhará ao trazer-nos a uma situação em que enfrentávamos as alternativas de morte ou desonra. Arrependimentos vãos nunca levaram ninguém a lugar algum. Eu disse, eles não vão nos tirar desta cela. Não vão tirar Giatoris e Vaja da torre de Bandolian. Esqueça-os, temos outras coisas em que pensar. Eu me voltei para Vorion. Você falou sobre a possibilidade de fuga. Explique-se. Ele não estava acostumado a ser tratado de forma tão peremptória por alguém das ordens inferiores, como os Morgós nos consideravam, mas ele riu, levando na boa. Os Morgós não podem sorrir. Do nascimento à morte, eles exibem seu sorriso de caveira congelado,
imutável. Há apenas uma chance. Ele disse. É apenas uma chance mínima. Magra seria uma descrição otimista, mas se falhar, não estaremos em pior situação do que já estamos agora. Diga-nos o que é. Eu disse. Posso arrombar a porta da nossa cela, explicou ele. Se a sorte estiver do nosso lado, podemos escapar deste prédio. Conheço um caminho pouco usado, pois fui por muito tempo um dos guardas da prisão. Que chance teríamos uma vez que estivéssemos nas ruas da cidade? Perguntou o Dan. Nós três, pelo menos, seríamos pegos imediatamente. Não necessariamente, disse Voril. Há muitos escravos nas avenidas que se parecem exatamente com Xandar. Claro, a cor da pele de vocês, homens de Garobus, pode chamar atenção, mas é uma chance que teremos que correr. E depois que estivermos nas ruas? Perguntou Xandar. Então, vou fingir que estou no comando de vocês. Vou tratá-los como os escravos tantas vezes são tratados, de forma que não provoque comentários nem chame atenção indevida. Terei que ser duro com vocês, mas compreenderão. Vou conduzi-los a um campo, onde há muitos navios. Lá direi ao guarda que tenho ordens de trazê-los para limpar certo navio. Neste campo estão apenas os navios particulares dos ricos e poderosos entre nós, e conheço bem um certo navio que pertence a alguém que raramente o utiliza. Se conseguirmos chegar a esse navio e embarcarmos nele, nada poderá nos impedir de escapar. Daqui a 1 hora estaremos a caminho de Zanor se tudo correr bem. E se pudermos levar vagediatores conosco, acrescentei. Eu havia me esquecido delas, disse Voril. Vocês arriscariam suas vidas por 2 mulheres. Certamente, disse o Dan. Voril deu de ombro. Vocês são criaturas estranhas, disse ele. Nós, Morgoths, não arriscaríamos um dedinho por dezenas deles. A única razão pela qual os toleramos é que eles são necessários para repor o suprimento de guerreiros. Tentar resgatar 2 dos seus pode facilmente acabar em desastre para todos nós. No entanto, faremos a tentativa, disse ele. Você está conosco, Xandar? Perguntei ao Salvatore. Até o fim, disse ele, seja lá qual for. Invamente Voril deu de ombro. Como vocês quiserem, disse, mas sem muito entusiasmo. Então ele começou a trabalhar na fechadura. E em muito pouco tempo a porta se abriu e saímos para o corredor. Voril fechou a porta e a trancou novamente. Isso vai dar a eles muito pano para a manga, comentou. Ele nos conduziu pelo corredor na direção oposta àquela pela qual tínhamos sido levados até ele e de onde vinham todos aqueles que se aproximaram de nossa cela desde a nossa prisão. O corredor ficava escuro e empoeirado quanto mais avançávamos. Evidentemente, era pouco usado. No final dele havia uma porta, cuja fechadura Voril rapidamente abriu, e um momento depois saímos para um beco estreito. Nossa fuga até agora tinha sido tão simples que imediatamente imaginei o pior. Tanta sorte não poderia durar. Até mesmo o beco por onde havíamos entrado estava deserto, ninguém nos tinha visto sair da prisão. Mas quando chegamos ao fim do beco, e viramos para uma ampla avenida, a situação era muito diferente. Havia muitas pessoas aqui, Morgoths nas calçadas, escravos nas sarjetas, estranhas bestas de carga transportando suas cargas de passageiros pelo pavimento. Agora, Voril começou a nos repreender e a nos dar tapas enquanto caminhávamos na sarjeta e ele na calçada. Ele nos conduziu para longe da praça central e finalmente para avenidas menos movimentadas, mas ainda assim passávamos por muitos Morgoths, mais do que eu gostaria. A qualquer momento, um deles poderia notar a coloração incomum da pele de Ul'dan e a minha. Olhei para Xandar para ver se a diferença entre a coloração dele e a nossa era chocante. E fiquei surpreso. A pele de Xandar era azul. Agora estava roxa. Demorei um momento para perceber que a mudança se devia à luz rosada das chamas do vulcão, que transformava o azul natural de Xandar em roxo. Tínhamos percorrido uma boa distância em segurança, quando um Morgoth, passando, nos observou com desconfiança. Ele nos deixou passar, então, deu meia volta e chamou Voril. Quem são esses 2? Ele perguntou. Eles não são Salvatores. Eles estiveram doentes, disse Voril. Isso acomodou. Fiquei surpreso que o sujeito pudesse pensar tão rapidamente. Bem, quem é você? Perguntou o sujeito. E o que está fazendo no comando de escravos sem estar armado? Voril olhou para os lados, fingindo surpresa. Ah, devo tê-los esquecido, disse ele. Acho que você está mentindo para mim, disse o sujeito. Venham comigo. Todos vocês. Aqui parecia haver o fim de nossas esperanças de fuga. Olhei para cima e para baixo da rua. Parecia ser uma avenida residencial tranquila. Não havia ninguém perto de nós. Vários pequenos navios descansavam na calçada em frente a domicílios súmbrios e marrons. Era só isso. Nenhum olhar estava sobre nós. Aproximei-me do sujeito que assim se apresentará de forma imprudente como um obstáculo no caminho do resgate de Dijatores. Dei-lhe um golpe. Dei-lhe um golpe com toda a minha força. Ele caiu como um tronco. Você o matou! Exclamou Voril.
Ele era um dos oficiais mais confiáveis de Bandolier. Se formos pegos agora, seremos torturados até a morte. Não precisamos ser pegos. Eu disse, vamos pegar um desses navios que estão na calçada. Por que perder tempo e correr o risco de ir mais longe? Vorion balançou a cabeça. Eles não serviriam, disse ele. São apenas para uso intramural. São naves de baixa altitude que nunca conseguiriam passar nem mesmo por uma cadeia de montanhas relativamente pequena. Mas mais importante ainda, não podem ser tornadas invisíveis. Teremos que seguir para o campo como planejamos. Para evitar outro encontro como o que acabamos de ter, eu disse. Seria melhor levar pelo menos uma dessas naves para a região do campo. Não estaremos em situação pior por adicionar roubo a assassinato, disse Xandar. Vorion concordou. E um momento depois todos nós estávamos em uma pequena nave, navegando a alguns metros acima da avenida. Interessado, observe com cuidado tudo o que Vorion fazia ao ligar o motor e controlar a nave. Foi necessário que eu fizesse apenas algumas perguntas para ter um excelente entendimento do manuseio da pequena nave, pois eu já estava bastante familiarizado com os dirigíveis de dois outros mundos. Talvez eu nunca tivesse a oportunidade de operar uma dessas, mas não fazia mal algum saber como. Deixamos o planador a uma curta distância do campo e continuamos a pé. Como Vorion havia previsto, um guarda nos interrompeu e o questionou. Por um momento, tudo ficou em suspense. O guarda parecia cético, e a razão de seu ceticismo era em grande parte a mesma que havia levado o oficial que eu tinha matado a questionar a regularidade da suposta missão de Vorion, o fato de Vorion estar desarmado. O guarda nos disse para esperar enquanto ele chamava um oficial. Isso teria sido fatal. Senti que talvez teria que matar esse homem também, mas não via como poderia fazê-lo sem ser observado, já que havia muitos Morgors no campo, embora nenhum nas proximidades imediatas. Vorion salvou o dia. Venha, venha! Ele exclamou com um tom de exasperação. Não posso ficar aqui esperando o dia todo enquanto você chama um oficial. Estou com pressa. Deixe-me lidar com esses escravos e começar a colocá-los para trabalhar. O oficial pode vir ao navio e me questionar, assim como pode me questionar aqui. O guarda concordou que havia algo nisso, e depois de verificar o nome e a localização do navio que deveríamos limpar, ele nos permitiu prosseguir. Respirei aliviado por dentro. Depois que o deixamos, Vorion disse que havia dado a ele o nome e a localização de um navio diferente daquele que planejávamos roubar. Vorion não era nenhum idiota. O navio que Vorion havia escolhido era uma embarcação esguia que parecia ter sido projetada para velocidade. Não perdemos tempo em embarcar, e mais uma vez observei cada movimento que Vorion fazia, questionando sobre tudo que não estava inteiramente claro para mim. Embora eu tivesse passado cerca de 18 dias a bordo de uma dessas naves morgorianas, não havia aprendido nada relacionado ao seu controle, pois nunca me havia sido permitido entrar na sala de controle ou fazer perguntas. Primeiro, Vorion magnetizou o casco e o pulverizou com as finas areias da invisibilidade. Depois ele ligou o motor e subiu suavemente. Eu já havia explicado meu plano para ele, e assim que alcançou um pouco de altitude, ele se dirigiu ao Palácio de Bandolier. Através de uma lente minúscula colocada na proa desta nave, a vista à frente era refletida em uma placa de vidro fosco, da mesma forma que uma imagem é projetada no visor de uma câmera. Havia várias dessas lentes, e através de uma delas eu vi, em seguida, a torre quadrada na parte traseira do palácio, a torre em que diatores e Vaz estavam confinadas. Quando eu trouxer a nave até a janela, disse Vorion, você terá que trabalhar rápido, pois no momento em que abrirmos a porta no casco da nave, parte do interior da nave ficará visível. Alguém no palácio ou lá embaixo pode notar, e instantaneamente estaremos cercados por guardas e naves de patrulha. Eu vou trabalhar rápido, eu disse. Devo admitir que estava mais empolgado do que o habitual quando Vorion trouxe a nave ao lado da janela da torre, que, como havíamos visto, estava completamente aberta e sem trancas. O Dan e Xandar estavam prontos para abrir a porta para que eu pudesse pular pela janela e depois fechá-la imediatamente após eu ter entrado com as duas garotas. Eu já não conseguia mais ver a janela agora que a nave estava de lado em relação a ela, mas, a uma palavra de Vorion, o Dan e Xandar deslizaram a porta para trás. A janela aberta estava à minha frente, e eu saltei por ela para o interior da sala da torre. Felizmente para mim, felizmente para Diatores, e felizmente para Vaja, era a sala certa. As duas garotas estavam lá, mas não estavam sozinhas. Um homem segurava Diatores em seus braços, os lábios procurando os dela. Vaja o golpeava inutilmente nas costas, e Diatores tentava afastar o rosto dele do seu. Agarrei o homem pelo pescoço, e o arremessei pelo quarto. Depois apontei para a janela e para a nave além dela e disse às garotas para embarcarem o mais rápido possível. Elas não precisaram de um segundo convite. Quando correram pelo quarto em direção à janela, o homem se levantou e me enfrentou. Era Multispar. Ao me reconhecer, ficou quase branco,
Então sacou sua espada e ao mesmo tempo começou a gritar pelo guarda. Vendo que eu estava desarmado, ele veio me buscar. Eu não podia me virar e correr para a janela se eu tivesse conseguido. Ele poderia ter me atravessado muito antes de eu chegar lá. Então fiz a segunda melhor coisa. Corri direto para ele. Esse ato aparentemente suicida meu evidentemente o confundiu, pois ele recuou. Mas quando eu estava perto dele, ele se lançou em cima de mim. Aparei a estocada com o antebraço. Eu já estava dentro do ponto dele, e um instante depois meus dedos se fecharam sobre a garganta dele. Como um tolo, ele largou a espada e tentou arrancar meus dedos com as duas mãos. Ele poderia ter encurtado o controle e me atravessado pelo coração, mas eu tive que correr esse risco. Eu o teria acabado em um momento se a porta da sala não tivesse sido então arrombada para admitir uma dúzia de guerreiros Morgul. Fiquei atônito. Depois de tudo ter funcionado tão bem, ter isso acontecido, todos os nossos planos seriam assim frustrados. Não, nem todos. Gritei para Ul'dan, feche a porta e parta. É uma ordem. Ul'dan hesitou. Diatoris estava ao seu lado com uma mão estendida em minha direção e uma expressão indescritível de angústia no rosto. Ela deu um passo à frente como se fosse saltar da nave de volta para a sala. Ul'dan rapidamente bloqueou sua passagem. E então a nave começou a se afastar. Lentamente a porta deslizou para fechar. E mais uma vez a nave ficou totalmente invisível. Tudo isso aconteceu em apenas alguns segundos enquanto eu ainda me agarrava à garganta de Multispa. Sua língua se projetava e seus olhos olhavam com vidração. Em mais um instante ele teria morrido. Então os guerreiros Morgul estavam sobre mim, e eu fui arrastado de minha presa. Meus captores me trataram de forma bastante brusca, e talvez, não sem motivo, pois eu havia nocauteado 3 deles antes de serem fortes o suficiente para me dominar. Se ao menos eu tivesse uma espada, o que eu não teria feito com eles então? Mas, embora estivesse machucado enquanto eles me escolhiam da torre, eu estava sorrindo, pois estava feliz. Diatoris havia sido arrancada das garras dos homens esqueleto e estava, pelo menos temporariamente, a salvo. Eu tinha boas razões para comemorar. Fui levado para uma pequena cela sem iluminação sob a torre, e ali fui algemado e acorrentado à parede. Uma pesada porta foi batida com força ao se fecharem os meus captores, e ouvi uma chave girar em uma enorme fechadura. 7. Folar. Na prisão solitária, sem alívio sequer de uma sugestão de luz, a pessoa é lançada inteiramente sobre os recursos de seus próprios pensamentos para mitigação do tédio absoluto, um tédio que às vezes leva à loucura aqueles de vontade fraca e nervos frágeis. Mas meus pensamentos eram agradáveis. Eu imaginava Diatoris segura, levada para um país amigo em uma nave invisível que estaria protegida de captura, e sentia que 3 daqueles que a acompanhavam seriam definitivamente amigáveis e que um deles, Ul'dan, poderia ser esperado que colocasse sua vida em risco para protegê-la, se isso algum dia fosse necessário. Quanto a Vorion, eu não conseguia sequer adivinhar qual seria sua atitude em relação a ela. Minha própria situação me causava pouca preocupação. Admito que parecia bastante desesperadora, mas eu já havia passado por situações complicadas antes e, ainda assim, conseguido sobreviver e escapar. Eu ainda estava vivo, e enquanto a vida estiver em mim, nunca perco a esperança. Sou um otimista convicto. O que eu acho, me dá uma atitude mental que, mais vezes do que não, comanda o que comumente chamamos de sorte na vida. Felizmente, não fiquei muito tempo confinado naquela cela escura. Dormi uma vez, por quanto tempo não sei, e estava com muita fome quando um grupo de guerreiros veio me levar embora, faminto e sedento, pois não me deram nem comida nem água enquanto eu estive confinado. Desta vez não fui levado diante de Bandolean, mas para um de seus oficiais, um enorme esqueleto que abria e fechava continuamente suas mandíbulas com um estalo e um som de trituramento. A criatura era a própria morte. Pela maneira como ele me interrogava, concluí que devia ser o Alto Inquisidor. Em silêncio, ele me observou por um minuto inteiro daqueles olhos que pareciam vazios antes de falar. Então ele bradou comigo. Coisa, gritou, por sequer uma pequena parte do que você fez, você merece a morte após tortura. Você não precisa gritar comigo, eu disse. Não sou surdo. Isso o enfureceu. E ele bateu na sua mesa. Pela ousadia e desrespeito, será ainda mais duro com você. Não posso mostrar respeito quando não sinto respeito, eu lhe disse. Só respeito aqueles que conquistam meu respeito. Certamente não poderia respeitar um saco de ossos com uma disposição maldosa. Não sei por que deliberadamente tentei irritá-lo. Talvez seja apenas uma fraqueza minha gostar de provocar inimigos que considero desprezíveis. É, eu admito, um hábito cheio de perigo. E talvez, um hábito estúpido. Mas descobri que às vezes isso desconcerta tanto um inimigo que me dá certa vantagem. Nesta ocasião, ao menos, fui parcialmente bem-sucedido. A criatura ficou tão furiosa que, por um tempo, ficou sem palavras.
então pulou de pé com a espada desembainhada. Minha situação estava longe de ser invejável. Eu estava desarmado, e a criatura à minha frente estava em uma fúria incontrolável. Além de tudo isso, havia 4 ou 5 outros morgós na sala, 2 dos quais seguravam meus braços, um de cada lado. Eu estava tão indefeso quanto uma ovelha em um abatedouro, mas, quando meu algoz em potencial contornava o final de sua mesa para me espetar com sua lâmina, outro morgor entrou na sala. O recém-chegado percebeu a situação de relance e gritou: "Pare, Gorgon!" A coisa que vinha em minha direção hesitou por um momento e então abaixou a ponta da lâmina. "A criatura merece morrer", disse Gorgon, taciturno. Ela me desafiou e me insultou. "Eu, um oficial do grande Bandolean." "A vingança pertence a Bandolean", disse o outro. "E ele tem planos diferentes para este verme insolente." O que o seu interrogatório revelou? "Ele esteve tão ocupado gritando comigo que não teve tempo de me interrogar." Respondi. "Silêncio, inferior", retrucou o recém-chegado. "Posso perfeitamente entender", disse ele a Gorgon, "que sua paciência deve ter sido seriamente testada, mas devemos respeitar os desejos do grande Bandolean. Continue com a investigação." Gorgon recolocou sua espada na bainha e reassentou-se à mesa. "Qual é o seu nome?" exigiu. "John Carter, príncipe de Hélio." Respondi. Um escriba ao lado de Gorgon rascunhava em um grande livro. Suponho que ele estivesse registrando a pergunta e a resposta. Ele continuou assim durante toda a entrevista. "Como você e os outros conspiradores escaparam da cela na qual estavam confinados?" perguntou Gorgon. "Pela porta", respondi. "Isso é impossível. A porta estava trancada quando vocês foram colocados na cela. Estava trancada no momento em que sua ausência foi descoberta. Se você sabe tanto, por que se incomoda em me questionar?" As mandíbulas de Gorgon estalaram e rangeram, mais ferozmente do que nunca. "Veja, Oru", ele disse com raiva, virando-se para o outro oficial, "a insolência da criatura." "Responda à pergunta do nobre Gorgon", disparou Oru para mim. "Como você passou por uma porta trancada?" "Ela não estava trancada." "Estava trancada", gritou Gorgon. Eu dei de ombro. "De que adianta?" perguntei. É uma perda de tempo responder às perguntas de alguém que sabe mais sobre o assunto do que eu, apesar de ele não estar presente. "Então me diga, com suas próprias palavras, como você escapou da cela", disse Oru em um tom menos irritante. "Arrombamos a fechadura." "Isso seria impossível", bradou Gorgon. "Então ainda estamos na cela", disse eu. "Talvez seja melhor você ir e dar uma olhada." "Não estamos indo a lugar nenhum", resmungou Oru. Rapidamente, concordei. "Vou interrogar o prisioneiro", disse Oru. "Consideremos que você realmente escapou da cela." Bem perspicaz da sua parte. Ele ignorou o comentário. "Não consigo ver que os meios que você adotou sejam de grande importância. O que realmente queremos saber é onde estão seus cúmplices e as 2 prisioneiras." Multispar diz que eles escaparam no navio, provavelmente um dos nossos que foi roubado de um campo de voo. Eu não sei onde eles estão. Você sabe para onde eles planejavam ir? Se soubesse, não lhe diria. Eu ordeno que me responda, sob pena de morte. Eu ri da criatura. "Você pretende me matar de qualquer forma, então sua ameaça me deixa indiferente." Oru conseguiu manter a calma muito melhor do que Gorgon, mas eu podia ver que ele estava irritado. "Você poderia preservar sua vida se fosse mais cooperativo", disse ele. "O grande Bandolean pede pouco de você. Diga-nos para onde seus cúmplices pretendiam ir e prometa ajudar o grande Bandolean em sua conquista de Arium, e sua vida será poupada." "Não", eu disse. "Espere", insistiu Oru. "Bandolean irá ainda mais longe. Após nossa conquista de Arium, ele permitirá que você e sua companheira retornem a esse país e lhe dará um cargo elevado no novo governo que pretende estabelecer lá. Se você recusar, será destruído, sua companheira será caçada e, eu lhe prometo, ela será encontrada. Seu destino será infinitamente pior do que a morte. É melhor você pensar bem sobre isso." "Não preciso pensar sobre tal proposta. Posso lhe dar uma resposta final em ambos os pontos." "Minha resposta é irrevogável." "É nunca." Se Oru tivesse lábio, sem dúvida os teria mordido. Ele me olhou por um longo minuto, depois disse: "Tolo." E então se voltou para Gorgon. "Coloque-o com aqueles que estão sendo mantidos para a próxima aula." Em seguida, saiu da sala. Agora fui levado a um prédio situado a certa distância daqueles nos quais havia sido encarcerado anteriormente, e colocado em uma grande cela com cerca de 20 outros prisioneiros. Todos eles savators. "O que temos aqui?" exigiu saber um dos meus companheiros de prisão depois que minha escolta saiu e trancou a porta. "Um homem com pele vermelha." "Ele não é um savator." "Quem é você, camarada?" Eu não gostei da aparência dele, nem do tom de sua voz. Eu não estava procurando problemas com aqueles com quem eu seria aprisionado e com quem provavelmente estava destinado a morrer. Então me afastei do sujeito, e me sentei em um banco em outra parte da câmara,
que era bastante grande, mas o idiota me seguiu e ficou na minha frente em uma atitude truculenta. Eu te perguntei o que você é, disse ele, de forma ameaçadora, e quando Folar te faz uma pergunta, veja que você responda e rapidamente. Eu sou o homem mais importante aqui. Ele olhou ao redor para os outros. Está certo, não é? Exigiu deles. Houve alguns grunhidos sisudos e afirmativos. Pude ver de imediato que o sujeito era impopular. Ele parecia um homem de considerável desenvolvimento muscular, e a forma como me recebeu, um recém-chegado entre eles, atestava o fato de que ele era um valentão. Era evidente que ele amedrontava os outros prisioneiros. Parece que você está procurando encrenca, Lofar, eu disse, mas eu não estou. Já estou com problemas suficientes. Meu nome é Folar. Camarada, ele latiu. Que diferença faz? Você cheiraria mal com qualquer nome. Os outros prisioneiros imediatamente prestaram atenção. Alguns deles sorriram. Vejo que vou ter que colocar você em seu lugar, disse Folar, avançando em minha direção com raiva. Eu não quero nenhum problema com você, eu disse. Já é ruim o suficiente estar preso, sem brigar com os outros prisioneiros. Você é evidentemente um covarde, disse Folar. Então, se você se ajoelhar e me pedir perdão, não vou te fazer mal. Tive que rir disso, o que deixou o sujeito furioso. Ainda assim, ele hesitou em me atacar. Percebi então que ele era um típico valentão, medroso no fundo. No entanto, para não perder a cara, provavelmente me atacaria se não conseguisse me intimidar. Não me faça ficar com raiva, ele disse. Quando fico com raiva, não conheço minha própria força. Posso te matar. Eu me pergunto se isso te deixaria com raiva, disse, e bati com a palma aberta no rosto dele. Bati tão forte que ele quase caiu. Eu poderia ter batido ainda mais forte. Isso o abalou mais do que fisicamente. O sangue correu para seu rosto azul até que ele ficasse roxo. Ele estava em um pé. Ele tinha começado algo, e se quisesse manter sua posição autoatribuída como homem principal, como ele mesmo havia se descrito, teria que terminar aquilo. Os outros prisioneiros agora todos se levantaram e formaram um semicírculo ao nosso redor. Eles olhavam alternadamente para Folar e para mim, ansiosos. Folar teve que fazer algo sobre aquele tapa na cara. Ele avançou em minha direção e desferiu um golpe desajeitado. Enquanto me defendia de seus golpes, percebi que ele era um homem muito poderoso, mas lhe faltava técnica, e eu tinha certeza de que lhe faltava coragem. Decidi ensiná-lo uma lição que ele não esqueceria tão cedo. Eu poderia ter dado um golpe nos primeiros segundos do nosso encontro que o teria colocado para dormir, mas preferi brincar com ele, contra que apenas com outro tapa na cara. Ele voltou com um soco poderoso que eu esquivei. Então, eu o tasquei vamente, um pouco mais forte desta vez. Bom trabalho! Exclamou um dos prisioneiros. Vai em frente, homem vermelho, gritou outro. Mate-o, gritou um terceiro. Folar tentou se agarrar, mas eu peguei um de seus pulsos, girei, me abaixei e o joguei sobre o meu ombro. Ele caiu pesadamente no chão de lava. Ficou lá por um momento, e enquanto se levantava rapidamente, eu o segurei pela cabeça e o joguei novamente. Desta vez ele não se levantou, então eu o peguei e bati em seu queixo. Ele caiu por um longo tempo. Eu tinha acabado com ele e fui me sentar. Os prisioneiros se reuniram ao meu redor. Eu pude ver que eles estavam satisfeitos com o resultado da luta. Folar merecia isso há muito tempo, disse um. Ele finalmente levou. Quem é você? Afinal, meu nome é John Carter. Eu sou de Garobus. Ouvi falar de você, disse um. Acho que todos nós ouvimos. Os Morgors estão furiosos com você porque você os enganou tão facilmente. Suponho que eles te enviaram aqui para morrer conosco. Meu nome é Andu. Ele estendeu a mão para mim. Foi a primeira vez que vi esse gesto amigável desde que deixei a terra. Os marcianos colocam a mão sobre o seu ombro. Eu aceitei a mão dele. Prazer em conhecê-lo, Andu, disse eu. Se houver muitos aqui como Folar, provavelmente precisarei de um amigo. Não há mais ninguém como ele, disse Andu. E ele já se foi. Você ensinou que todos vocês estão condenados a morrer, disse eu. Você sabe quando ou como? Quando a próxima turma se formar, seremos enfrentados por dobro do número de Morgors. Será em breve. Agora, 8 na arena. Folar esteve inconsciente por bastante tempo. Por um momento, pensei que poderia tê-lo matado, mas finalmente ele abriu os olhos e olhou ao redor. Então ele se sentou. Tocou a cabeça e esfregou o maxilar. Quando seus olhos encontraram os meus, ele os abaixou para o chão. Lentamente e com dificuldade, ele se levantou e começou a ir para o lado oposto da sala. 4 ou 5 prisioneiros imediatamente o cercaram. Quem é o chefão agora? Exigiu um deles, dando-lhe um tapa. Mais 2 o acertaram. Estavam empurrando e agredindo quando eu caminhei entre eles e os afastei. Deixem-no em paz, eu disse. Ele já sofreu punição suficiente por enquanto. Quando ele se recuperar, se algum de vocês quiser enfrentá-lo, tudo bem,
mas vocês não podem se juntar contra ele. O maior deles se virou e me encarou. O que você tem a dizer sobre isso? Ele exigiu. Isso. Respondi e o derrubei. Ele se sentou e me olhou. Eu só estava perguntando. Disse, e deu um sorriso doentio. Então todo mundo riu e a tensão acabou. Depois disso, nos damos maravilhosamente bem todos nós, até Folar, e achei todos eles homens bastante decentes. Longo tempo de prisão e a consciência de que estavam enfrentando a morte haviam desgastado seus nervos, mas o que se seguiu à minha chegada clareou o ambiente, como uma violenta tempestade elétrica faz. Depois disso, houve muitas risadas e conversas. Perguntei se algum deles era do país de Zandar, Zanor, mas nenhum deles era. Vários deles sabiam onde ficava, e um arranhou um mapa grosseiro de parte de Júpiter na parede de nossa cela para me mostrar onde Zanor estava localizado. Mas de que adianta você saber disso? Disse ele. Nunca se sabe. Respondi. Eles me disseram o que eu deveria esperar nas cerimônias de formatura, e eu pensei bastante sobre o assunto. Eu não tinha intenção de assistir a uma formatura Morgor no papel de um sacrifício voluntário. Quantos de vocês são espadachins experientes? Perguntei. Cerca de metade deles afirmava ser, mas é uma falha dos homens de luta se gabar de suas habilidades. Não de todos os homens de luta, mas de muitos, geralmente aqueles com menos motivos para se gabar. Eu desejava ter algum meio de determinar quais eram realmente bons. Claro que não podemos conseguir nenhuma espada, eu disse. Mas se tivéssemos alguns paus do comprimento de espadas, poderíamos logo descobrir quem eram os melhores espadachins entre nós. De que adiantaria isso? Perguntou um. Poderíamos dar trabalho aos Morgors, eu disse, e fazê-los pagar pela própria graduação deles. O escravo que traz nossa comida é do meu país, disse Andu. Acho que ele poderia nos contrabandear alguns paus. Ele é um bom rapaz. Vou perguntar a ele quando vier. Folar não havia dito nada sobre sua habilidade com a espada. Então, como ele havia se mostrado um grande fanfarrão, senti que ele não era um espadachim de jeito nenhum. Fiquei desapontado, pois ele era, de longe, o mais poderoso de todos os prisioneiros de Savator. E era alto também. Com um pouco de habilidade, deveria ter se mostrado um espadachim formidável. Andu nunca se gabava de nada, mas ele dizia que em seu país os homens eram muito inclinados à prática da esgrima. Então, eu estava contando com ele. Finalmente, o compatriota de Andu contrabandeou alguns bastões de madeira com o comprimento de uma espada longa, e eu me pus a trabalhar para descobrir como meus companheiros de prisão se saíam como espadachins. A maioria era boa, alguns eram excelentes, Andu era magnífico, e para surpresa de todos, Folar era soberbo. Ele me deu um dos treinos mais extenuantes que já tive antes que eu pudesse tocá-lo. Deve ter levado quase 1 hora para desarmá-lo. Ele foi um dos maiores espadachins que eu já enfrentei. Desde nosso confronto quando entrei em sua companhia, Folar manteve-se reservado, raramente falava, e pensei que pudesse estar remoendo e planejando vingança. Eu precisava descobrir exatamente qual era a posição dele, pois não podia correr o risco de traição ou mesmo de uma cooperação meia-boca. Levei Folar de lado depois da passagem com os bastões de madeira. Coloquei minhas cartas francamente na mesa. Meu plano, disse, exige tantos bons espadachins quanto eu puder conseguir. Você é um dos melhores que já conheci, mas pode pensar que tem razão para me desgostar e, portanto, não estar disposto a me dar seu total apoio. Eu não posso usar nenhum homem que não me siga e me obedeça até a morte. Que me diz? Seguirei onde você me levar, disse ele. Aqui está minha mão nisso se você aceitar minha mão em amizade. Fico feliz em fazê-lo. Enquanto apertávamos as mãos, ele disse, se eu tivesse conhecido um homem como você anos atrás, não teria sido tolo que fui. Pode contar comigo até a última gota de sangue. E antes que você e eu morramos, mostraremos algo aos Morgors que eles nunca esquecerão. Eles acham que são grandes espadachins, mas depois de verem você em ação, terão suas dúvidas. Mal posso esperar pelo momento. Fiquei impressionado com as declarações de Folar. Senti que ele era sincero, mas não consegui afastar de minha mente a primeira impressão que tive dele, de que ele era, no fundo, um covarde completo. Mas talvez, diante da morte, ele lutasse como um rato encurralado. Se o fizesse, e não perdesse a cabeça, causaria um grande estrago nos Morgors. Éramos 20 naquela cela. O tempo já não arrastava pesadamente. Passava rapidamente nas práticas com nossas 2 varas de madeira. Andu, Folar e eu, atuando como instrutores, ensinávamos aos outros os truques de esgrima que conhecíamos até que nos tornássemos 20 excelentes espadachins. Alguns eram excepcionais. Discutimos vários planos de ação. Sabíamos que, se o costume prevalecesse, seríamos colocados contra 40 jovens cadetes Morgor tentando conquistar a casta guerreira. Decidimos lutar em duplas,
cada um dos nossos 10 melhores espadachins sendo combinado com um dos 10 menos proficientes, mas esse emparelhamento deveria seguir uma carga inicial dos primeiros 10, com nossos companheiros de equipe logo atrás de nós. Esperávamos assim eliminar muitos dos Morgoths nos primeiros momentos do confronto, reduzindo assim muito as chances contra nós. Talvez nós, dos primeiros 10, tenhamos superestimado nossa habilidade. Só o tempo diria. Havia certa apreensão entre os prisioneiros, devido, eu acho, à incerteza sobre quando seríamos chamados para enfrentar aquelas probabilidades desiguais. Cada um sabia que alguns de nós morreriam. Se alguém sobrevivesse, só tínhamos rumores para fundamentar nossa esperança de que seriam libertados, e ninguém ali confiava nos Morgoths. Cada passo no corredor trazia silêncio para a cela, com todos os olhos fixos na porta. Finalmente, nossa ansiedade foi aliviada. Uma companhia completa de guerreiros veio nos escoltar até o campo onde iríamos lutar. Olhei rapidamente ao redor para os rostos dos prisioneiros. Muitos estavam sorrindo, e havia suspiros de alívio. Senti-me extremamente encorajado. Fomos levados a um campo retangular com arquibancadas em cada um de seus 4 lados. As arquibancadas estavam lotadas. Milhares de olhos nos encaravam das cavidades ocas dos crânios sorridentes. Podia ter sido um dia de campo no inferno. Não havia som, não havia bandas, não havia bandeiras tremulando, nem cor. Nos deram espadas e nos agruparam em uma extremidade do campo. Um oficial nos deu nossas instruções. Quando os cadetes entrarem no campo na extremidade oposta, vocês avançarão e os enfrentarão. Isso era tudo. E quanto àqueles de nós que sobreviverem? Perguntei. Nenhum de vocês sobreviverá. Criatura, respondeu ele. Entendemos que aqueles que sobrevivessem teriam sua liberdade, insiste. Nenhum de vocês sobreviverá, repetiu. Gostaria de fazer uma pequena aposta sobre isso. Nada de sua insolência, criatura. O sujeito estava começando a ficar nervoso. Mas e se algum de nós sobreviver? Eu perguntei. Nesse caso, sua vida seria poupada e ele seria autorizado a continuar na escravidão, mas ninguém jamais sobreviveu a esses exercícios. Os cadetes estão no campo, ele gritou. Vão para a morte de vocês, vermes. Para os seus postos, vermes, eu ordenei. Os prisioneiros riram enquanto ocupavam suas posições designadas, os 10 primeiros na linha da frente, cada um com seu parceiro atrás dele. Eu estava perto do centro da linha. Andu e Folar estavam nas extremidades. Marchamos à frente como havíamos praticado na nossa cela, todos em passo, os homens da última fila marcando o ritmo ao cantar "Morte aos Morgoths", repetidas vezes. Mantínhamos intervalos e distância um pouco maiores do que o comprimento de um braço com espada estendido. Era evidente que os Morgoths nunca tinham visto nada parecido em uma cerimônia de formatura, pois eu podia ouvir o som oco de suas exclamações de surpresa vindo das arquibancadas, e os cadetes avançando para nos encontrar pareciam estar em confusão. Eles estavam distribuídos em pares em uma linha que se estendia quase por todo o campo, e de repente tornou-se uma linha muito desordenada. Quando estávamos a cerca de 8 metros dessa linha, dei o comando, avante. Nós 10, atingindo o centro da linha deles, não tínhamos desvantagem. Os Morgoths tinham espalhado demais sua linha. Eles viram esgrima nos primeiros segundos como eu garanto que nenhum Morgoth jamais tinha visto antes. 10 Morgoths estavam mortos ou morrendo no campo, enquanto 5 dos nossos primeiros 10 giravam para a direita, seguidos por nossos parceiros, e nossos 10 homens restantes giravam para a esquerda. Como não havíamos perdido nenhum homem na primeira investida, cada 10 agora enfrentava 15 do inimigo. As chances não estavam tão desfavoráveis para nós. Atacar cada metade da linha Morgoth em sua retaguarda, como estávamos fazendo, nos deu uma grande vantagem, e causamos grandes perdas antes que aqueles nas extremidades pudessem entrar em ação, resultando que logo estávamos lutando em condições quase iguais, nossos aliados agora tendo entrado em combate. Os Morgoths lutaram com determinação fanática. Muitos deles eram espadachins magníficos, mas nenhum deles era páreo para qualquer um dos nossos 10 primeiros. Eu conseguia vislumbrar Folar de vez em quando. Ele era magnífico. Duvido que algum espadachim de qualquer um dos 3 mundos nos quais eu havia lutado pudesse tocar Folar. Andu ou eu com sua espada. E havia mais 7 de nós aqui quase tão bons. Dentro de 15 minutos do início do combate, tudo o que restava era a limpeza dos Morgoths sobreviventes. Perdemos 10 homens. Todos os 10 primeiros espadachins haviam sobrevivido. Quando os últimos Morgoths caíram, podia-se quase sentir o silêncio mortal que se instalara sobre a audiência. Os 9 se reuniram ao meu redor. E agora? Perguntou Folar. Quantos de vocês querem voltar para a escravidão? Eu perguntei. Não. Gritaram 9 vozes. Somos os 10 melhores espadachins de Erebus, eu disse. Poderíamos lutar para sair da cidade. Vocês conhecem o país além. Que chance teríamos de escapar da captura? Haveria uma chance, disse Andu. Além da cidade, a selva fica próxima.
Se conseguirmos chegar lá, eles podem nunca nos encontrar. Bom, eu disse, e comecei a trotar em direção a um portão em uma das extremidades do campo, os 9 em meus calcanhares. Na entrada, um punhado de guardas tolos tentou nos deter. Nós os deixamos para trás, mortos. Agora, ouvimos gritos furiosos surgindo do campo que havíamos deixado, e imaginamos que logo teríamos centenas de Morgors em perseguição. Quem conhece o caminho para o portão mais próximo? Eu exigi. Eu vou, disse um dos meus companheiros. Siga-me. E ele partiu correndo. Enquanto corríamos pelas avenidas da cidade desolada, os gritos furiosos de nossos perseguidores nos seguiam, mas conseguimos manter distância. Finalmente, chegamos a um dos portões da cidade. Aqui novamente fomos confrontados por guerreiros armados que nos obrigaram a travar uma batalha árdua. Os gritos dos Morgors que nos perseguiam ficavam cada vez mais altos. Em breve, tudo o que tínhamos conquistado seria perdido. Isso não poderia acontecer. Chamei Folar e Andu para o meu lado e ordenei aos 7 restantes que nos dessem espaço, pois a passagem era estreita demais para que 10 homens pudessem manejar suas lâminas com vantagem dentro dela. Desta vez vamos conseguir, gritei para meus 2 companheiros enquanto avançávamos contra os guardas sobreviventes. E conseguimos. Eles não tinham chance contra os 3 melhores espadachins de 3 mundos. Por mais milagroso que pareça, todos nós 10 conseguimos alcançar liberdade com nada mais que alguns arranhões superficiais para indicar que estivemos em uma luta, mas os vivos dos Morgors já estavam bem próximos dos nossos calcanhares. Se há algo em 3 mundos que eu odeio, é fugir de um inimigo, mas teria sido totalmente estúpido permitir que vários centenas de Morgors enfurecidos nos alcançassem. Eu corri. Os Morgors desistiram da perseguição antes de chegarmos à selva. Evidentemente, eles tinham outros planos para nos capturar. Não paramos até estarmos bem dentro do verde tropical de uma grande floresta. Então, fizemos uma pausa para discutir o futuro e descansar. E precisávamos descansar. Aquela floresta, quase hesito em descrevê-la, tão estranha, tão sobrenatural ela era. Quase totalmente privada de luz solar, a folhagem era pálida, pálida com um tom mortiço, tingida de rosa onde a luz refletida dos vulcões em chamas passava. Mas esse era de longe seu aspecto menos assustador e os galhos das árvores se moviam como seres vivos. Eles se contorciam e entrelaçavam, inúmeras coisas parecidas com cobras. Eu mal os havia notado até pararmos. De repente, um caiu e se enrolou ao meu redor. Sorrindo, tentei desenrolá-lo. Parei de sorrir, eu estava tão indefeso quanto um bebê cercado pelo tronco de um elefante. A coisa começou a me levantar do chão, e justo então Andu viu e saltou à frente com a espada desembainhada. Ele agarrou uma das minhas pernas e, ao mesmo tempo, saltou para cima e atacou com a lâmina afiada de sua lâmina, cortando o membro que me havia agarrado. Caímos juntos no chão. Que diabo! Exclamei. O que é isso? E por que fez isso? Andu apontou para cima. Eu olhei. Acima de mim, no final de um caule robusto, havia uma enorme flor, uma coisa horrível. No seu centro havia uma grande boca com muitos dentes, e acima da boca 2 olhos arregalados, sem pálpebras. Eu havia esquecido, disse Andu, que você não é de Urubu. Talvez vocês não tenham árvores como essas no seu mundo. Certamente não temos, assegurei a ele. Algumas que comem insetos. Talvez, como as plantas carnívoras, mas não comedores de homens. Você deve estar sempre em alerta quando estiver em uma de nossas florestas, ele me avisou. Essas árvores são animais vivos e carnívoros. Elas têm um sistema nervoso e um cérebro, e geralmente se acredita que têm uma linguagem e conversam entre si. Nesse momento, um grito horrível irrompeu acima de nós. Olhei para cima, esperando ver alguma estranha fera jupiteriana sobre mim, mas não havia nada além dos membros contorcidos e dos olhos arregalados das grandes flores das árvores homens. Andu riu. Seus sistemas nervosos são de baixo nível, disse ele, e suas reações são, consequentemente, lentas e preguiçosas. Levou todo esse tempo para que a dor do corte da minha espada chegasse ao cérebro da flor a que aquele membro pertence. A vida de um homem nunca estaria segura por um momento em uma floresta assim. Comentei. É preciso estar constantemente alerta, admitiu Andu. Se algum dia você tiver que dormir na floresta, construa uma fumaceira. As flores não gostam de fumaça. Elas se fecham e então não conseguem enxergar para te atacar. Mas tenha certeza de não dormir demais sobre a fumaça. A vida vegetal em Júpiter, praticamente desprovida de luz solar, desenvolveu-se de maneira completamente diferente da Terra. Quase toda ela possui alguns atributos animais e quase toda é carnívora. As plantas menores devorando insetos, enquanto as maiores dependem dos animais maiores para se sustentarem. Até os devoradores de carne, como os que eu havia encontrado e aqueles que Andu disse capturarem e devorarem até os maiores animais que existem neste estranho planeta. Postamos alguns guardas, que também mantinham as brasas acesas,
e o resto de nós deitou-se para dormir. Um dos homens tinha um cronômetro, que era usado para informar aos guardas quando despertar a sua substituição. Dessa forma, todos nós revezávamos entre vigiar e dormir. Quando todos haviam adormecido, as manchas foram autorizadas a queimar mais intensamente. Os homens cortaram galhos das árvores vivas, fatiaram-nos e os assaram. Tinha um gosto muito parecido com vitela. Então conversamos sobre nossos planos para o futuro. Foi decidido que deveríamos nos dividir em grupos de 2 ou 3 e nos espalhar, para que, pelo menos alguns de nós, tivessem a chance de escapar da captura. Disseram que os Morgors nos caçariam por muito tempo. Eu sentia que estaríamos muito mais seguros permanecendo juntos. Como estávamos 10 braços de espada invencíveis, mas como os países de onde vinham meus companheiros eram amplamente dispersos, e naturalmente, cada um desejava, se possível, retornar à sua própria casa, era necessário que nos separássemos. Aconteceu que o país de Andu ficava na direção geral de Zanor, assim como o de Folar, então nós 3 nos despedimos dos outros e os deixamos. Como eu chegaria até a distante Zanor em um planeta de 23 bilhões de milhas quadradas de área? Eu não conseguia imaginar. Andu também não. Ele me disse que eu seria bem-vindo em seu país, se tivéssemos sorte de alcançá-lo, mas eu lhe assegurei que jamais deixaria de procurar Zanor e minha companheira. Underline, 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 underline. 9. A Zanor. Não vou aborrecer você com o relato daquela parte da minha odisseia que finalmente me trouxe a uma das cidades do país de Andu. Mantivemos-nos o máximo possível à sombra, já que sabíamos que, se os Morgors estivessem nos procurando, estariam voando baixo em naves invisíveis. As florestas nos ofereciam a melhor proteção contra a descoberta, mas havia vastas planícies a atravessar, rios para nadar, montanhas para escalar. Neste mundo sem noite, era difícil contabilizar o tempo, mas parecia-me que devíamos ter viajado por meses. Folar permaneceu conosco por grande parte do tempo, mas, finalmente, teve que seguir em direção ao seu próprio país. Lamentamos perder sua companhia, pois ele se tornará um companheiro esplêndido, e sentiríamos falta de sua espada também. Não havíamos encontrado nenhum homem, mas tivemos vários encontros com feras selvagens, criaturas de aparência horrível e sobrenatural, tanto poderosas quanto vorazes. Logo percebi a inadequação de nossas espadas como única forma de defesa, então fabricamos lanças de um crescimento semelhante a bambu que parecia inteiramente vegetal. Também ensinei Andu e Folar a fazer arcos e flechas e a usá-los. Encontramos grande vantagem nisso para caçar animais menores e aves para alimentação. Nas florestas, sobrevivemos quase inteiramente com a carne da árvore homem. Finalmente, Andu e eu avistamos um oceano. Estamos em casa, disse ele. Minha cidade fica bem perto do mar. Eu não vi nenhuma cidade. Tínhamos descido de algumas colinas baixas e estávamos caminhando por uma estreita planície costeira. Andu estava a alguns metros à minha direita, quando de repente bati em algo sólido como uma parede de tijolos, mas não havia nada ali. A colisão repentina me fez recuar. Estendi as mãos e senti o que parecia ser uma parede sólida bloqueando meu caminho, mas era apenas uma extensão nivelada de chão descoberto. Porém o chão não estava totalmente nu. Estava salpicado, aqui e ali, com plantas estranhas. Um simples caule sem folhas de cerca de 30 a 60 centímetros de altura, com uma única flor peluda no topo. Eu procurei por Andu. Ele tinha desaparecido. Ele simplesmente sumiu como uma bolha de sabão estourada. Por toda a costa não havia lugar algum para onde ele pudesse ter desaparecido, nada atrás do qual ele pudesse ter se escondido, nenhum buraco no chão para onde ele pudesse ter corrido. Eu estava perplexo. Cocei minha cabeça em confusão, enquanto começava a andar em direção à praia novamente, apenas para esbarrar mais uma vez na parede que não estava lá. Coloquei minhas mãos contra a parede invisível e a segui. Ela se curvava para longe de mim. Passo a passo, continuei minha investigação instigante. Depois de um tempo, estava de volta exatamente ao ponto de partida. Parecia que eu havia esbarrado em uma torre invisível de ar sólido. Parti em uma nova direção em direção à praia, evitando o obstáculo que havia bloqueado meu caminho. Após uma dúzia de passos, encontrei outro. Então desisti pelo menos temporariamente. Logo chamei o nome de Andu em voz alta, e quase imediatamente ele apareceu a uma curta distância de mim. Que tipo de jogo é este? Perguntei. Esbarro em uma parede de ar sólido, e quando procuro por você, você não está em lugar algum. Você desapareceu. Andu riu. Eu continuo esquecendo que você é um estranho neste mundo, disse ele. Viemos para a cidade em que eu moro. Eu apenas entrei em minha casa para cumprimentar minha família. É por isso que você não pôde me ver. Enquanto falava, uma mulher apareceu ao seu lado,
e uma criança pequena. Pareciam se materializar do nada. Eu havia chegado a uma terra de espíritos desencarnados que tinham o poder de se materializar. Mal podia acreditar, já que não havia nada de fantasmagórico ou etéreo em Andu. Esta é Uala, minha companheira, disse Andu. Uala, Etia de um Carter, príncipe de Hélio. A ele devemos minha fuga dos Morgoths. Uala estendeu a mão para mim. Era uma mão firme e quente de carne e osso. Bem-vindo, Dun Carter, disse ela. Tudo o que temos é seu. Foi um gesto doce de hospitalidade, mas, ao olhar ao redor, não consegui ver que eles tinham alguma coisa. Onde fica a cidade? Perguntei. Ambos riram. Venha conosco, disse Uala. Ela abriu caminho, aparentemente contornando um canto invisível, e ali, diante de mim, vi uma porta aberta no ar. Através da porta, pude ver o interior de um quarto. Entre, convidou Uala, e eu a segui para um amplo apartamento circular. Andu a seguiu e fechou a porta. O teto do apartamento era uma cúpula com cerca de 6 metros no centro. Ele era dividido em 4 cômodos por cortinas deslizantes que podiam ser fechadas ou recolhidas contra a parede. Por que eu não conseguia ver a casa por fora? Perguntei. Ele é revestido por fora com areias da invisibilidade, que encontramos em grande quantidade ao longo da praia, explicou Andu. É praticamente a nossa única proteção contra os Morgoths. Todas as casas da cidade são assim protegidas, um pouco mais de 500 delas. Então eu havia caminhado por uma cidade de 500 casas e visto apenas uma extensão de praia aberta ao lado de um mar inquieto. Mas onde estão as pessoas? Perguntei. Elas também estão invisíveis. Aqueles que não estão ausentes, caçando ou pescando, estão em suas casas, explicou Uala. Não nos aventuramos mais do que o necessário, para que os Morgoths não estejam circulando em seus navios invisíveis e nos vejam, assim, descobrindo nossa cidade. Se algum de nós for pego assim, disse Andu, ele deve fugir da cidade o mais rápido que puder, pois se entrar em uma casa, os Morgoths saberão imediatamente que havia uma cidade aqui. É o sacrifício que cada um de nós tem o dever de fazer pela segurança de todos, pois aquele que corre quase invariavelmente é capturado e levado embora, a menos que escolha lutar e morrer. Diga-me, eu disse a Andu, como diabos você encontrou sua casa, se não podia vê-la nem qualquer outra casa? Você percebeu as plantas de umpala crescendo por toda a cidade? Ele perguntou. Percebi algumas plantas, mas não vi nenhuma cidade. Eles riram vivamente. Estamos tão acostumados com isso que não nos parece estranho de forma alguma, disse Uala, mas posso entender que isso possa ser muito confuso para um estranho. Veja, cada planta marca a localização de uma casa. Pela experiência de muitos anos, cada um de nós aprendeu a localização exata de cada casa na cidade em relação a todas as outras casas. Permaneci por aquilo que poderiam ter sido 5 ou 6 dias de tempo terrestre na casa de Andu e Uala. Conheci muitos de seus amigos, todos os quais foram gentis e prestativos comigo de todas as maneiras que podiam. Fui fornecido com mapas de áreas consideráveis do planeta, partes das quais, me disseram, ainda eram inexploradas até pelos Morgoths. De maior valor para mim foi o fato de que Zanor aparecia em um dos mapas, que também mostrava que um vasto oceano se estendia entre mim e o país em que acreditava que Diatores estivesse. Como eu atravessaria esse oceano, nem eu nem meus novos amigos puderam oferecer uma sugestão, além do esquema relativamente louco que imaginei de construir um barco à vela e me entregar aos caprichos de um mar desconhecido, talvez cheio de répteis perigosos. Mas isso eu finalmente decidi ser a única esperança que eu tinha de me reunir novamente com minha princesa. Havia uma floresta a várias milhas da costa em relação à cidade, onde eu poderia esperar encontrar árvores adequadas para a construção da minha embarcação. Meus amigos tentaram ao máximo me dissuadir, mas, quando perceberam que eu estava decidido a levar adiante meu plano, me emprestaram ferramentas, e uma dúzia deles se ofereceu para me acompanhar até a floresta e me ajudar a construir meu barco. Finalmente, tudo estava pronto, e acompanhado pelos meus ajudantes voluntários, saí da casa de Andu para iniciar a curta caminhada até a floresta. Mal estávamos ao ar livre quando um dos meus companheiros gritou o Morgoth, ao que os Savator se espalharam em todas as direções, afastando-se de sua cidade. Corra, Dom Carter! Gritou Andu, mas eu não corri. A poucos metros de distância, eu vi a porta aberta na lateral de um navio invisível, e vi 6 ou 7 Morgoth saírem dela. 2 correram na minha direção, os outros se dispersaram em perseguição aos Savators. Naquele instante, um novo plano surgiu em minha mente. A esperança, quase extinta, voltou a viver. Desenfiei minha espada da bainha e pulei para a frente para enfrentar o primeiro dos Morgoths que vinham, agradecendo a Deus por serem apenas 2, pois qualquer atraso poderia facilmente arruinar minhas esperanças. Não houve delicadeza em meu ataque, foi um assassinato cru e brutal,
mas minha consciência não me incomodou enquanto cravava minha espada no coração do primeiro Morgor e enfrentava o segundo. O segundo sujeito me deu um pouco mais de trabalho, pois ele havia sido avisado do destino de seu companheiro, e além disso, ele logo me reconheceu. Isso o deixou 2 vezes mais cauteloso. Ele começou a gritar para os outros, que estavam perseguindo os Savators, para voltarem a ajudá-lo, berrando que ali estava a criatura de Garogos que havia liderado a matança nas cerimônias de formatura. Pelo canto do olho, vi que 2 deles haviam ouvido e estavam voltando. Preciso me apressar. O sujeito agora lutava inteiramente na defensiva para ganhar tempo para que os outros se juntassem a ele. Eu não tinha intenção de permitir isso, e pressionei-o com força, frequentemente me expondo totalmente. Um grande espadachim poderia me matar facilmente. Finalmente, alcancei-o com um golpe poderoso que quase separou sua cabeça do corpo. Então, com apenas um rápido olhar para trás para ver quão próximos os outros estavam, saltei em direção à porta aberta da navio que de outra forma era invisível. Um Morgor logo atrás de mim, com a lâmina nua ainda na minha mão, saltei a bordo e fechei a porta atrás de mim. Então me virei para encarar quaisquer de seus companheiros que tivessem ficado a bordo para guardar a nave. Os tolos não tinham deixado ninguém. Eu tinha a nave toda para mim, e enquanto corria para os controles, ouvi os Morgors batendo na porta, exigindo furiosamente que eu abrisse. Devem ter me tomado por um tolo também. Um momento depois, a nave subiu ao ar, e eu estava em uma das aventuras mais estranhas da minha vida navegando por um planeta desconhecido em uma nave invisível. E eu tinha muito a aprender sobre a navegação em Júpiter. Observando Vorion, eu havia aprendido como ligar e desligar uma nave Morgor, como ganhar ou perder altitude e como camuflar a nave em invisibilidade, mas os instrumentos no painel diante de mim eram todos completamente sem sentido para mim. Os hieróglifos dos Morgors eram totalmente ininteligíveis. Eu tive que descobrir tudo sozinho, abrindo todos os portos. Eu tinha um campo de visão claro. Eu podia ver a costa que acabará de deixar, e sabia a direção da linha costeira. Andu me explicará isso. Ela seguia exatamente de norte a sul naquele ponto. O oceano ficava a oeste dela. Encontrei um instrumento que facilmente poderia ser uma bússola. Ao alterar o rumo do navio, percebi que era uma bússola. Agora eu tinha minhas coordenadas com a maior precisão possível. Consultei meu mapa e descobri que Zanor ficava quase exatamente a sudeste. Então, através daquela vasta extensão de oceano, voltei à proa do meu navio. Eu estava livre. Eu havia escapado dos Morgors ileso. Em Zanor, Diatores estava segura entre amigos, que eu em breve estaria com ela. Eu não tinha dúvida. Havíamos vivido outra aventura incrível. Em breve estaríamos reunidos. Eu não tinha a menor dúvida da minha capacidade de encontrar Zanor. Talvez seja porque estou sempre tão seguro de mim mesmo que frequentemente realizo o que parece impossível. Quanto tempo estive atravessando aquele oceano sombrio? Não sei. Com Júpiter girando em seu eixo quase 3 vezes mais rápido que a Terra, e sem sol, lua ou estrelas, eu não podia medir o tempo. Não vi nenhum navio naquela vasta extensão de água, mas vi vida, muita vida. E vi tempestades terríveis que açoitaram minha embarcação, jogando-a para todos os lados como se fosse uma pena. Mas isso não era nada comparado ao que vi abaixo de mim quando as tempestades, no auge de sua fúria, açoitaram a superfície das águas. Foi então que percebi quão suicida teria sido minha tentativa de atravessar aquele terrível oceano na frágil embarcação que planejava construir. Vi ondas que deviam medir cerca de 60 metros da base ao cume, ondas que lançavam os poderosos monstros das profundezas como se fossem pequenos peixinhos. Nenhum navio poderia sobreviver em tais mares. Foi então que entendi por que não vi nenhuma navegação neste grande oceano jupiteriano. Mas finalmente avistei terra à frente, e que terra! Zandar me havia contado sobre as poderosas montanhas de Zanor erguendo suas cabeças cobertas de florestas 20 milhas acima do nível do mar, e eram tais montanhas que se encontravam à minha frente. Se eu tivesse calculado corretamente, isto deveria ser Zanor, e essas montanhas de tirar o fôlego me asseguraram que eu não havia me enganado. Eu sabia, pela explicação de Zandar, exatamente onde procurar os territórios de sua tribo, uma tribo selvagem de homens guerreiros. Eles se encontravam em uma terra de prados e ravinas no lado leste da montanha mais alta e a uma altitude de apenas cerca de 10 milhas, ou aproximadamente na metade do caminho até o cume. Aqui o ar é apenas ligeiramente mais rarefeito do que ao nível do mar, pois a camada de nuvens retém a atmosfera de Júpiter como se estivesse contida em um saco, não permitindo que nenhuma parte dela escape, enquanto a rápida rotação do planeta tende a lançar a atmosfera muito para cima da superfície. Fui muito afortunado ao chegar à vila de Zandar com pouca ou nenhuma dificuldade. Totalmente invisível, flutuei acima dela, descendo lentamente. Eu sabia que no momento em que vissem uma nave Morgor,
desapareceram nas florestas que cercavam a vila, esperando lá para atacar qualquer morgor que fosse tolo bastante para deixar a nave após o pouso. Havia pessoas visíveis para mim na vila enquanto descia a cerca de 15 metros do chão. Parei a nave e fiquei ali, então desmagnetizei o casco, e assim que a nave se tornou instantaneamente visível, saltei para a porta e a empurrei, para que eles pudessem ver que eu não era um morgor. Assinei para eles e gritei que era amigo de Zandar, e pedi permissão para pousar. Eles me chamaram para fazer isso, e eu trouxe o navio lentamente em direção ao chão. Minha viagem solitária havia terminado. Eu havia superado obstáculos aparentemente intransponíveis e alcançado meu objetivo. Em breve, minha incomparável Diatoris estaria novamente em meus braços. Fim.